Boa tarde, Igor, tudo bom? Boa tarde, doutora. Você me confirma o seu nome completo? Igor Marques Fernandes Costa. Igor, agora vamos iniciar seu interrogatório e você tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, não é obrigado a responder as perguntas que eu vou te fazer, mas é o momento de exercer sua autodefesa. Dito isso, você vai querer falar ou vai querer ficar em silêncio? Quero falar, senhora. Quer falar? Tá certo. Aqui na denúncia narra que no dia 1º de dezembro de 2024, você e a Giovana brigaram, é, e a Giovana foi até a casa da mãe dela, certo? E lá, você, depois de ter ingerido bebida alcoólica, teria aí tentado atropelar a dona Maria José, que é a mãe dela. Esses fatos são verdadeiros? Não são? O que que aconteceu? Não são, doutora. O que acontece? A gente não brigou no dia do acontecido. Eu terminei um relacionamento com ela no sábado, acho que eu não lembro o dia, se é dia 28, 27, que foi 3 ou 4 dias antes. É o sábado anterior ao evento, o primeiro sábado anterior. No sábado, a gente esteve na casa da mãe dela, numa confraternização de um aniversário de um primo. De lá a gente partiu para casa. Aí quando a gente chegou em casa, lá em Águas Claras, eu descobri, olhando no celular dela, uma traição dela, e essa traição envolvia até questão de programa. Me desestabilizou naquele momento, acabei ficando desestabilizado e a gente tinha um compromisso na igreja que a gente frequenta. A gente conversou ali naquele momento, eu falei para ela que a gente ia terminar e a gente ia pedir uma ia para a igreja para a gente poder ver o que a gente ia fazer. Só que a gente foi para a igreja e da igreja ela decidiu ir para a casa da mãe dela. Ela falou que ia para a casa da mãe dela. E eu falei assim: olha, tudo bem, você pode ir para a casa da sua mãe. Ela falou que queria pegar algumas coisas de casa. Eu falei assim: você pode pegar suas roupas, agora de pertences e eletrodomésticos que a gente estava. Que eu tinha acabado de comprar. Eu falei que eu não concordava naquele momento, até porque a situação estava meio complicada e eu não tinha certeza se ela tinha ou não entrado, voltado na questão de prostituição. É, de domingo para o dia do evento, a gente tem alguns contatos. Ela vem falando comigo por mais de algumas vezes, pedindo perdão para a gente reatar. Eu falei para ela que eu perdoaria o passado dela e tudo mais, mas que não teria como reatar se a gente não tivesse algumas mudanças. Eu queria reatar porque eu gosto dela, mas se não tivesse algumas mudanças ou alguns pontos para ser levado em consideração, não ia voltar. Na terça-feira, que foi o dia do que aconteceu o evento, ela insiste em eu ir na casa dela. Ela manda mensagens algumas vezes falando: vem aqui em casa, vamos se ver, vamos conversar. E eu falei para ela que eu Quando estava. ela fala aqui em casa, é a casa que ela morava com a mãe, que ela estava com a Exato. mãe. Ela Tá. chama, ela chama assim de casa que ela mora com a mãe. E por diversas vezes ela insistindo, eu acabei indo lá, só que depois do meu expediente de trabalho, eu fui em casa, tomei banho, jantei, acabei cochilando, acordei e fui acho que era por volta de umas 11 horas. Eu sempre fui em horários diversos, porque eu nunca tive problema em qualquer horário na casa da minha sogra. Quando eu cheguei lá, eu parei meu carro de frente ao portão da casa dela, liguei por diversas vezes através do meu telefone, que é o que eu sempre faço para não incomodar os inquilinos que moram lá, para ela poder sair. Só que ela não me responde, ela não me atende e só responde o seguinte, que ela não poderia atender porque a mãe dela estava lá. Aí eu desci do carro para poder chamar, deixei o carro ligado e desci do carro para poder chamar a Giovana. Aí chamei por diversas vezes e insisti. Só que, para minha surpresa, quem acabou saindo foi a mãe da Giovana. E ela saiu bem agressiva, dizendo que, que eu ia ver e veio com uma faca na minha direção. Quando eu consegui enxergar a faca, assim, da casa dela até o portão é muito escuro. Eu consegui enxergar ela mais ou menos na metade do caminho, eu consegui ver que ela estava com uma faca nas mãos. E eu corri para dentro do carro para poder tentar sair do local, porque ela estava alterada e eu nunca tive visto ela dessa forma. E
E aí eu queria sair do local, me invadir do local. Só que como o meu carro é um carro automático, estava no drive, eu acabei me atrapalhando e não me atentei se ele estava... eu não me atentei porque ele estava no drive. E acabei fazendo um movimento de ré. Botei a mão no banco do passageiro, apertei o acelerador, só que logo já apertei o freio, que eu tinha entrado com o carro, bati no portão e o portão caiu por cima dela. Quando o portão caiu por cima dela, eu já tinha apertado o freio, eu ia fazer um movimento para sair do carro, abrir a porta do carro e eu vi a Dátila tentando erguer ela com as mãos e ela de novo nervosa, gritando comigo, dizendo que ia acabar com a minha vida. E eu dei ré, saí do local e fui para minha casa para sair do local naquele primeiro momento. Tá. Vamos voltar um pouquinho aí nesse momento que você me narrou, que entrou no carro e o carro estava no D, que é o Tava no drive. dedo de mão puxado. Lá tem um acesso, tipo uma rampa de acesso, que eu deixei ele no drive porque eu pensei que a Giovana ia poder abrir o portão para mim poder entrar. Você deixou no drive e puxou o freio de mão? Sim, E o teu carro aceita puxar? O meu não aceita, não. aceita. É um crédito 2017. Hum. E aí deixou no D e puxou o freio de mão. Sim, ele fica E aí, parado. quando você ia entrar no lote, você achou que ela estava segurando uma faca? Não. Aí o que acontece? Eu tava fora do carro nesse primeiro momento. Certo. Eu chamei para a Giovana por várias vezes. Aí quem saiu foi a Dona Maria, ela já saiu alterada, dizendo que eu ia ver. Ela falou assim: você vai ver, seu desgraçado. Foi a palavra que ela saiu da boca dela. Certo. E eu só enxerguei a faca quando ela estava mais ou menos na metade do trajeto entre a casa dela e o portão, que dá mais ou menos Uhum. deve dar uns 7 metros aí de onde eu consegui enxergar, porque lá é um ambiente muito escuro. Entendi. E aí no que você entrou no carro, você baixou o freio de mão e Exatamente. acelerou? Acelerada porque eu pensei que eu estava na ré. Eu queria sair do local. Eu não fui para cima dela. Eu fiz um movimento de ré, tanto que eu girei o volante para o lado esquerdo e botei a minha mão no banco do passageiro olhando para trás. Deu uma acelerada e já apertei logo o freio. Quando eu senti Você o deu uma movimento, acelerada achando que o carro estava no modo da ré? exatamente. Eu acabei Entendi. me atrapalhando ali naquele momento, senhora, porque foi pela ação que a mãe da Giovana tomou. Entendi. Nesse dia você tinha ingerido bebida alcoólica? Eu ingeri quando eu cheguei em casa. O que aconteceu? Do prazo que deu do incidente, quando eu ia descer do carro para prestar o primeiro socorro, eu vi a mãe da Giovana se levantando, já também xingando de novo, dizendo que ia acabar com a minha vida. Eu ia descer do Certo. carro, eu cheguei a abrir a porta do carro, eu ia fazer um movimento, e aí eu vi tanto a Dátia quanto a mãe da Giovana se ajudando para se levantar, e a mãe da Giovana já gritando, dizendo que ia acabar com a minha vida. Para eu evitar qualquer discussão ou alguma coisa mal entendida, eu saí do local e fui ligando para o bombeiro e fui para casa. Eu liguei para o bombeiro para prestar atendimento para ela, porque como o portão lá, um portão antigo, cheio de ponta, ele está muito enferrujado, pensei que poderia ter machucado, arranhado, alguma coisa do tipo. E Entendi. fui, Então, foi você mesmo que fez a ligação aí do socorro. sim, fui eu mesmo, senhora. Então, você foi investir uma vez com o veículo e aí achando que estava dando uma ré e o segundo movimento? Não, Porque o foram primeiro, dois. então, o primeiro movimento foi acelerar, o portão bateu, bati no portão e o portão caiu por cima dela. Certo. Depois que caiu, eu freiei o carro, fui fazer um movimento para sair para fazer o primeiro atendimento. Como eu vi ela alterada, eu voltei para o carro, só fechei. Na verdade, eu não cheguei a Então, descer. você abriu a porta, Abri a porta, cheguei a abrir a porta. mas não desceu? Não cheguei a descer, não, senhora. Tá. Só abriu Não a cheguei porta e viu como é que ela estava. a porta eu ia descer para poder prestar o atendimento. Como eu vi a Dátila e ela se ajudando para se levantar, e ela já gritando que ia acabar com a minha vida, eu não queria ficar lá para gerar uma discussão, porque ela às vezes é bem alterada e depois de um tempo que eu fiquei lá, eu fiquei um pouco receoso com esse tipo de atitude dela.
porque no período que eu morei lá no início do ano, que foi durante uns 15 dias, eu acabei vendo alguns trabalhos que ela faz de forma ilícita dentro da casa. Como é? Eu vi ela fazendo alguns trabalhos ilícitos dentro da casa dela. O que seriam trabalhos ilícitos? Falsificação de documentos, senhora. O que Ah, acontece? É, eu vi de um trabalho fora do estado no início do ano. Estava fazendo um trabalho em Minas Gerais. hum. Em maio, mais ou menos, eu morei com ela e a Giovana antes de ir para esse apartamento lá em Águas Claras. Eu vim morar com ela durante 15 dias, onde eu presenciei algumas coisas. Alguns inquilinos que trabalham diretamente com ela, com esse negócio de uns documentos que envolvem um instituto, e algumas amigas da Giovana também envolvidas. Tá, mas tem alguma relação entre você ter visto esses trabalhos ilícitos e essa investida que você deu no carro? Eu Tem alguma relação? Não entendi. com relação a eu não ter descido mesmo, até com relação a medo que eu tinha da própria Dona Maria. Ah, você está dizendo que tinha medo dela, da Dona Exatamente, Maria José. exatamente. Mas o senhor tinha medo dela, ela já tinha lhe ameaçado de alguma maneira, para você ter medo dela? Não, mas é porque esse tipo de trabalho eu via muita movimentação de muita gente na casa dela e tinha gente que eu nem sei quem são, sabe? Eu tive, inclusive, no mês passado, até depoimento aqui, prestando depoimento para a polícia do Goiás que veio Não, procurar essa pessoa que não quer. tudo bem. Mas assim, o fato de você ter visto isso, então te causou um temor em relação a ela, mesmo ela nunca tendo te ameaçado. Exatamente, e foi mais também por questão do dia, porque eu tinha registrado fotos sobre esse evento e tinha falado para a Giovana que eu ia fazer uma denúncia, porque eu não concordava da Giovana estar trabalhando com ela nesse tipo de trabalho. Ah, você tinha dito para a Giovana que ia fazer uma denúncia contra a mãe dela. E Exatamente. aí você acha que essa atitude dela de ter falado, supostamente falado alguma coisa, ou está com raiva, tem a relação com isso? Eu acredito, eu acredito que sim, e eu acredito também com relação a ela não ter levado nada de casa, nenhum bem lá de casa, a Giovana também. Eu acho que os dois pontos podem ter sido envolvendo para que a mãe da Giovana ficasse alterada comigo naquele dia, que eu nunca tive visto ela dessa forma, Ou senhora. talvez porque você tá. Era que horas que você foi bater lá na porta? Era mais ou menos entre 11 e meia-noite, senhora. Será que ela não estava irritada porque você estava batendo meia-noite na casa dela? Eu já fui lá em outros horários. Já foi lá em outros, Assim, nesse mesmo horário? já fui. Como eu trabalho para mim mesmo e eu não tenho horário definido, às vezes eu tenho reuniões à noite, às vezes já busquei a Giovana fora do horário, mas é sempre do mesmo, mais ou menos, seguindo o mesmo alinhamento, de parar o Mas carro, aí, ligar, mas aí você fica gritando? Você ficava gritando? Quer dizer, quando ela não atendia o telefone, sim. entendi. É, tá certo. E aí, então, voltando ainda para a questão do carro, quando você viu que tinha colidido com ela, que o portão tinha caído, você abriu a porta do carro e resolveu não descer porque tinha medo dela. É isso que você está me contando, né? Isso é porque ela se levantou também falando que ia acabar com a minha vida. Mas já quando ela estava caída no chão, quando ela se levantou do chão, Ela foi se levantando, tirando o portão do corpo e aí dela. ela disse que ia acabar com sua vida. E a Dátila, que é a vizinha, estava se ajudando Aham, a levantar e eu vi ela falando isso. Então, eu resolvi não descer. certo. Aí teve esse segundo momento que você engatou a ré e colidiu novamente. Não, eu engatei a ré para sair do local. Não tinha como eu colidir com ela novamente. Tá bom. Então, o portão caiu já nessa primeira investida, né? Nessa primeira. Sim, lá assim, ó, não sei se tem fotos, o local lá, se você sabe ver as fotos, é um portão muito deteriorado. Eu sou engenheiro Já civil, foi mostrado aqui as fotos, o portão quebrado. É um portão, de fato, é um portão antigo. muito antigo, vai ver que tem muita ferrugem, muita ponta, tem Uhum. corda, pra ter ideia, amarrada lá em alguns pontos do portão. Tem o quê? Corda, corda, Ah, tá, a corda. Entendi. Tá arame. certo. Entendi. Tá certo. E aí depois você conseguiu sair do local e chamou o Então, bombeiro, né? quando eu fui saindo do local, eu já fui acionando o corpo de bombeiro.
porque eu pensei que poderia ter machucado. Eu sei que ela tem uma limitação de andar, que eu não sei exatamente o problema que ela tem nas pernas, mas eu sei que ela tem uma limitação que ela deu entrada na aposentadoria dela por causa disso. Entendi. Tá bom. E aí, a Polícia Militar te encontrou no mesmo dia? Sim, senhora, o que acontece? Eu fui direto para minha casa. Quando eu cheguei Uhum. em casa, aí foi onde eu ingeri o álcool, porque eu estava, assim, tão assustado com a situação toda. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Nunca tinha passado. Eu acabei bebendo bebida alcoólica. Eu bebi na hora que eu fui para dormir, quando eu cheguei em casa. E, Uhum. e fui dormir. Quando chegou os policiais militares à minha casa, à minha residência. Então, você está me contando aqui que só ingeriu bebida alcoólica depois que voltou, então, depois do acidente. Sim, sim. Tá. A Giovana falou aqui pra gente que você chegou bêbado lá na casa dela. Não é verdade. Não é verdade? Não, não é verdade. E você chegou lá, você estava tranquilo, estava só gritando como sempre gritava para chamá-la, ou você estava um pouco alterado por algum motivo? Não, eu chamei do mesmo jeito que eu sempre chamei. Eu não estava Mesmo? alterado, eu estava consciente das ações que eu estava tomando naquela hora. Certo, entendi. Tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre esses fatos que você acha que é relevante ressaltar? Acho que do período também que antes de chegar em casa, eu troquei o pneu do carro, porque o pneu do carro furou dentro de uma ponta do portão. O portão, como eu disse, que tem arame, tem umas pontas soltas, acabou furando o pneu do carro no portão. E eu Nesse tô. momento, então, que teve aí o acidente, que você está me contando que foi sem querer, é, o pneu rasgou, foi isso? Não, ele furou no portão. O pneu furou no portão. Exatamente. E aí, Eu acredito que foi no portão, porque não tinha como ter sido em outro ponto. certo. E aí você trocou o pneu no meio do caminho, Eu pelo troquei step. pelo step. Tem um ponto que eu acho que também é interessante, porque assim, quando os policiais vieram me prender, eles falaram que eu tinha causado um atropelamento. E eu questionei Aham. eles, assim, perguntei assim, vocês não vão levar meu carro? E um deles chegou até a dar uma má resposta dizendo que eu queria, tipo, intrometer no trabalho deles. O policial militar? Foi. Entendi. Então, ele Porque meio que falou que não queria levar o carro. porque eu estava alegando que eu não cheguei a atropelar a Maria José e eu falei que seria interessante levar porque meu carro estava dentro do meu apartamento, tanto que a chave que eu fechei o meu apartamento é a chave também anda do carro e foi para a delegacia com a chave do carro e o meu documento. Mas você fala que não queria atropelar, mas você sabia que ela estava lá. E sabia que o portão era frágil, né? Não, eu sabia que o portão era frágil. Eu não tive intenção nenhuma de atropelar ela, porque eu nem. Exatamente o ponto que eu estou falando, que eu não cheguei a atropelar. Eles estão falando que ele chegou acusando que eu atropelei e eu falei que ele tinha batido no portão. Por isso que eu queria que ele tivesse levado o carro para fazer inicialmente uma perícia ou averiguar e eles tinham ou não um indício de atropelamento, porque eu não tinha atropelado. O que mais me assustou ainda foi quando chegou o documento aqui para mim no CDP, alegando que eu tinha pressionado ela contra uma parede, dado ré, e tentado uma segunda vez. Eu li o documento e eu falei, não tem nem onde eu fazer isso. Olhando de novo para a foto, a parede que tem, se eu fosse fazer isso, é a parede dos fundos onde é a casa dela. Seriam mais ou menos 10 metros que eu teria que arrastar ela do portão, de próximo do portão, até chegar à primeira parede. Entendi. Tá certo, eu estou satisfeita. Vou passar a palavra para o Ministério Público, doutor Renato. Sem perguntas, excelência. Doutor Rafael, tem perguntas? Tem sim. Igor, tudo bem? Tudo bom, doutor? Igor, vamos lá. No dia 28, do início dessa toda confusão, você que estava com o ciúme da Giovana ou ela estava com de você? Como é que foi essa situação? Teve troca de mensagem? O que aconteceu? Na verdade, não é questão de ciúme, não. Eu descobri no telefone dela que eu peguei uma mensagem, ela trocando com outro rapaz envolvendo questões de programa. Um rapaz perguntando para ela
quanto que era o programa, e eu vi essa mensagem na hora, que foi onde eu já sentei para conversar com ela. Eu falei, eu fui querer tirar justificativas dela. Tá certo. Depois, nesse dia, você ainda passou lá na casa da Dona Maria ou não? Depois do dia 28? Não, no dia 28. Entre o dia 28 e o... Ah, eu- só no dia do fato. Você queria ir lá na casa? Ela estava insistindo para que você fosse? Como é que foi? Eu não queria ir inicialmente, porque eu já estava preocupado da mãe dela estar com raiva. A Giovana, numa ligação, ela chegou até a falar que a mãe dela estava com raiva porque ela saiu sem nada lá de casa. A mãe dela queria que ela saísse com algum bem da casa, é isso? É, não sei se um bem ou se algum eletrodoméstico, alguma coisa que eu tinha. Tá. Qual que era o seu carro, Igor? É um Creta 2017 da Hyundai. Você sabe, era 1.6, 2.0, É 2.0. 2.0 o AT ou 16 válvula flex? É o AT. O AT. Você sabia que seu carro pesa 1 tonelada e 400 quilos? Isso eu já sabia também. Tecnicamente falando, eu já tinha pesquisado. Tá certo. No momento que você foi para casa, então, você acionou o corpo de bombeiros? Sim, sim. Eu nem cheguei a chegar em casa. Na própria rua que eu saí da casa da Dona Maria, eu cheguei a ligar o corpo de bombeiro, sim. Tá certo. Você trabalha de quê, Igor? Eu sou Trabalhava? engenheiro civil, tenho uma empresa de construção civil, manutenção e reforma, e tenho um instituto de trabalho social. Entendi. Você tem alguma fundação? Esse instituto, que é Instituto de Referência à Vida. Esse instituto é o quê? É só Esse, seu? não, é meu e da esposa de um outro amigo meu. Somos sócios. Tá certo. Com relação a essa ida do delegado, o delegado te informou por que ele foi aí te visitar? Você estava preso já quando o delegado foi te ver? Eu estava preso, sim. Ele veio me questionar com relação à falsificação de documentos que estava tendo na casa da Dona Maria. Ele me tirou aqui no CDP e me fez uma série de perguntas. A dona Maria era aposentada, era inválida, você sabe dizer? A Dona Maria está aposentada, se eu não me engano, desde junho, ou é julho desse ano, que eu sei afirmar. Antes disso, ela estava sem trabalho nenhum. Tá certo. O notebook que vocês tinham, você usava para sua empresa? Eu usava para trabalho e para situações pessoais. Não só da minha empresa em si. Eu cuido da minha empresa, da empresa da minha mãe e desse instituto também. Era seu esse notebook? É, É possível movimentar sua conta bancária com aquele notebook? Tem sua assinatura digital nele? tem o certificado digital também da minha empresa também, certificado de pessoa física e jurídica tem lá. A Giovana era sócia de você em alguma empresa? Não, tanto que a minha empresa, eu fundei ela antes de conhecer a Giovana, Tá bom. CNPJ é de quando? 2021. Ela tinha algum documento, ela ou a dona Maria, que colocava ela como preposta, caso você tivesse invalidado? Não, nenhum. Tá bom. Estou satisfeito, excelência. Obrigado, Igor. Perfeito, Igor. Seu interrogatório está encerrado, tá bom? Pode avisar aí para a escolta que você. Boa tarde, tudo bom com a senhora? Tudo bem, boa tarde. A senhora me confirma seu nome completo? Maria José de Oliveira. Dona Maria José, nessa audiência de hoje, a senhora está figurando como vítima aqui de uma tentativa de feminicídio, tá certo? E cujo acusado é o Igor Marques Fernandes Costa. E por ser vítima, a senhora não vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, mas a gente espera que traga apenas fatos verdadeiros para o juízo, tá certo? Certo. Vou abrir a palavra para o Ministério Público, doutor Renato. Obrigado, excelência. Dona Maria José, boa tarde. Boa tarde. Sou Renato, promotor. Não sei se a senhora recorda que a gente já conversou em outra Sim. oportunidade.
Agradeço a senhora estar presente novamente, agora na frente da juíza, do advogado de defesa do Igor. Agora o momento, eu sei que a senhora vai ter que falar disso mais uma vez, mas agora nos momentos mais importantes, tá? Aqui nesse processo. Sim, Tudo que eu perguntar pode parecer repetido, mas é importante que mesmo que tudo seja repetido aqui, tá? Para a gente esclarecer o que aconteceu. ok. A senhora tem quantos anos? 56 anos. A senhora é mãe da Giovana? Sim, A Giovana tem quantos anos? 23. 23. Ela manteve um relacionamento com o Igor? Sim, Eles moravam juntos? sim, Você sabe mais ou menos por quanto tempo durou esse relacionamento? cerca de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eles moravam aonde? Eles moravam aqui em Brasília, depois eles mudaram para Juiz de Fora, moraram em Maceió também. Aí, primeiro foi Maceió, depois Juiz de Fora e depois voltaram para Brasília. E aqui em Brasília, no DF, onde que eles moravam? Eles moravam ultimamente em Águas Claras. E a senhora residia em Ceilândia, certo? Sim, Sim. É, como que era o relacionamento do Igor com a Giovana? muito conturbado, muitas brigas, muito. Isso foi Ele era desde o muito. começo ou depois de um tempo que a senhora percebeu? Olha, ela no começo ela escondeu bastante, né? Ela sofria calada. Aí depois ela começou a fugir de lá e vir para casa. Aí eu achava aquele estranho. Até que, por fim, um dia ela apareceu com manchas roxas nas pernas e eu fiquei desconfiada. Aí comecei a conversar com ela, conversar, até que ela falou que ele sempre agredia ela. Entendi. Também a senhora contou em outra oportunidade que uma amiga dela revelou para a senhora umas agressões? Sim, ela esteve aqui em casa, ela veio, estava esperando a Giovana chegar, e eu, assim, lembrei do assunto, aí toquei no assunto com a Vitória, e ela pegou e me disse que a Giovana tinha comentado com ela e mostrou algumas fotos, ela muito machucada, com o olho muito roxo, o corpo todo roxo, que ela tinha apanhado bastante, Uhum, e eu não entendia por que que ela estava fazendo um tratamento do olho, é porque parece que tinha deslocado a retina, eu não sei como que foi. Nesse dia também ele quebrou o cóccix dela também, que ela fez exames, entendeu? E tudo, ele batia nela constantemente. entendi. A senhora sabe se a Giovana chegou já em delegacia por conta dessas Sim. agressões? Sim. Por Eu também. essa eu não sei, mas teve outra que eu mesma levei porque ela estava machucada e ele estava ameaçando muito ela. Uhum, E aí eu levei ela na delegacia e ela fez uma ocorrência sim. Ela tinha uma medida protetiva que depois ela não deu continuidade, mas tinha uma medida protetiva sim. a senhora citou ameaças, então, além de agressões, o Igor ameaçava a Giovana? Sim, sim. A senhora No sabe que dia de, tipo de ameaça? ele ameaçava em matá-la, ele ameaçou de cortar o pescoço dela. Nessa última vez agora, tudo ocorreu por causa disso. A gente estava numa festa aqui em casa, aí eles foram embora às 6h30 da tarde, aí foram se arrumar para ir para a igreja, aí um casal amigo deles ligaram para eles poderem se encontrar. Só que o menino brincou com ela e ele viu a mensagem. Aí ele achou que o menino estava dando em cima dela, e não era. Aí ele não quis ver o resto da mensagem, e ali mesmo ele ameaçou de cortar o pescoço dela, que ia matar ela de qualquer forma. Aí eles pegaram, mesmo assim, ela ficou calada e foram para a igreja. Quando chegou na igreja, ela falou que ia tomar água, ele pediu ela para pegar água para ele. Quando ela foi, ela pediu o Uber e veio aqui para casa. Aí quando chegou aqui, ainda estava todo mundo aqui, que era parentes nossos, né? Então eles iam ficar por aqui mesmo. E aí, chegando aqui, aí ele veio atrás dela, ela chegou, aí ele chegou atrás dela depois de uns 40 minutos, mais ou menos, Uhum. e ele entrou, pediu ela a chave do apartamento deles, ela falou que estava com ele, e ele foi mexer na bolsa dela, e o telefone dela, o celular estava do lado, e ele pegou e falou para ela, se ela não desse a chave para ele, que ele ia quebrar o celular dela naquele momento. Aí eu falei assim, não, o celular dela você não vai quebrar, pronto. Aí ele saiu, quando ele saiu, eu fui atrás dele. Aí, quando ele entrou no carro, aí ele abriu a porta, entrou e sentou. Quando ele sentou, aí eu cheguei, aí fiquei entre a porta e ele sentado.
Aí eu peguei e falei assim, Igor, o que está acontecendo? Ela já tinha me falado o que tinha acontecido, né? Mas eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, a sua filha. Aí o que que tem minha filha? A sua filha falando com o macho. Eu falei, sério? Aí ele falou, sim. Eu falei assim, você viu o final do teor da conversa? Aí ele pegou e falou assim, que não queria saber. Eu falei assim, engraçado, né? Você fica acusando ela assim, e você com suas garotas de programa. Aí nisso ele se irritou, aí quase me derrubou, saiu com o carro, falou: eu não vou conversar desse assunto com a senhora. Pegou e saiu. Aí, desde esse dia, eu não deixei mais ela voltar, ela também não quis voltar. Eles ainda se encontraram na segunda-feira, isso foi num sábado, eles se encontraram na segunda. Ele ainda ameaçou ela, deixou ela no lugar esmo, escuro à noite, entendeu? Aí ela Isso na me segunda. ligou, isso na segunda-feira. Ela te ligou para o senhor buscá-la? Não, aí ela me ligou para perguntar se eu tinha dinheiro para pagar o Uber, que ela ia pedir um Uber para vir embora, que ele deixou ela no lugar escuro. Aí ela veio e chegou em casa. Quando chegou em casa, aí ficou. Aí quando foi na terça-feira, ele ficou o tempo todinho ligando para ela durante o dia, ela não atendeu. Não atendeu, não atendeu. Aí quando ela resolveu atender, ele já estava aqui, já era à noite. Aí ele estava Uhum. aqui em frente de casa. Aí eu não sabia, e ela conversando com ele, eu sem saber. Aí, por fim, ela saiu do quarto dela e falou assim: mãe, o Igor tá aí fora. Eu falei: você não vai, porque se você for, ele vai te matar, minha filha. Do jeito que ele tá, ele vai te matar hoje. Aí ela só foi até o portão e falou para ele que não ia sair, não ia conversar com ele naquela hora, porque ele estava bêbado e que no outro dia eles conversariam. Aí ela voltou, aí entrou, aí ele ficou lá. Aí começou ele gritar o nome dela lá na rua, buzinando e chamando pelo nome dela. Aí ela pegou, ele ligou de novo, ela atendeu. Aí quando eu entrei na cozinha, que eu fui passar para o quarto dela, ela pegou e falou assim: mãe, ele está falando que vai arrombar o portão. Aí eu, o quê? Ela falou: quando eu cheguei na janela, que eu olhei, ele já estava com o carro já de frente para entrar. Que aconteceu? Aí peguei meu celular e falei que ia chamar a polícia. Aí saí na área, a Giovana, mãe, não vai. Eu falei assim, eu vou sim, porque ele não vai fazer isso, não. Aí eu gritei com ele, eu falei, aí xinguei ele também, daqui da área eu xinguei ele, falei que não era para ele fazer isso, que ele não ia fazer, que se ele fizesse isso eu ia matar ele. Ainda falei assim. Peguei, aí eu falei assim, ele vai arrombar mesmo. Aí eu peguei a chave do portão, falei, eu vou lá abrir para abrir o portão para ele não derrubar o portão. Quando eu fui chegando perto assim, ele deu a primeira com o carro. Eu vi, aí eu encostei na parede e falei, ele vai entrar, mas não vai me pegar. Mas acontece que ele não fez isso. Ele foi na segunda vez, mas ele jogou o carro em cima de mim. Aí o carro pegou na parede, que até ficou tudo marcado lá, e pegou e me jogou longe, assim, imprensado assim na parede. Aí eu caí, aí com as mãos assim, eu joguei as mãos no carro, minhas mãos machucaram, meus braços machucaram muito. E eu peguei, caí, aí na tentativa de colocar a mão no chão para poder levantar, aí ele deu ré, voltou novamente, foi quando as minhas mãos ficaram todas machucadas por cima, assim, né? E aí ele pegou, foi quando também os inquilinos todos saíram para fora, assim, e todo mundo gritando, a Giovana correu, falou, você vai matar minha mãe, você vai matar minha mãe. Aí ele tentando sair com o carro, consertando o carro, porque ele não entrou reto, ele jogou o carro para cima de mim, né, emprestado na parede. Aí ele tentando sair, o pessoal tudo assim, batendo nos vidros do carro para tentar ver se conseguia pegar ele, nada. Aí ele pegou e se evadiu do local. E nisso eu fiquei caída, aí também eu não vi mais nada. Tá, deixa eu fazer umas perguntas para a senhora a partir Sim. disso. A senhora notou se o Igor estava embriagado? Olha, eu não, sinceramente, quando eu olhei para ele daqui da área até lá fora, onde ele estava com o carro de frente, eu não percebi. E também depois, quando eu estava assim prensada pelo carro assim, eu sinceramente eu não vi, não olhei para ele, eu não sei se ele Uhum. estava bêbado ou não. Foi só a A minha Giovana que menina, falou. isso, que ele estava bêbado. Eu Tá. não vi, O não percebi. portão o portão da sua casa, ele era fechado ou era naquele, tipo, como se fosse uma grade aberta? É tipo uma grade, a grade Tipo uma aberta. grade. Então, quem está de fora consegue ver quem está atrás do portão. Sim. Então, a todo momento, o Igor via que a senhora estava atrás do portão. Sim, E todo ele, mundo quis chegar a ver. e ele fez isso voluntariamente. Então, ele sabia que a senhora estava e avançou com o carro. Sim, sim. E,
e ele avançou. Ele poderia ter passado reto sem atingir a senhora? Sim, poderia sim, porque o Ele espaço é optou, grande. entende? Dava para passar o carro e a senhora ficar ao lado. Sim, com certeza. Aí o que a senhora me disse foi então que a senhora estava ao lado assim, e ele jogou o carro na direção da senhora. Foi tão assim rápido que eu, encostada na parede, quando eu escutei, eu indo assim, eu estava até de cabeça baixa. Quando eu escutei a primeira que eu vi que ele ia fazer, entrar, eu peguei e encostei, né? Encostei para ele Uhum. poder. Eu falei assim: ele vai entrar, ele vai passar reto, mas não. Quando eu virei a cabeça, que eu olhei, eu já senti a pancada do carro em mim. Isso foi a primeira pancada, a senhora disse que ele deu Foi, ré. isso, foi a primeira pancada, que aí eu caí, eu fiquei meio aqui ajoelhada, aí ele prensou eu na parede. Então ele passou com o carro duas vezes na senhora. Sim, duas Ele vezes. imprensou nas duas vezes ou só na segunda vez? Na primeira que ele imprensou, aí ele teve que manobrar o carro para ele sair um pouquinho, porque como ele veio muito encostado na parede, saiu rasgando parede, me jogando, e na hora que ele me Uhum. imprensou lá na frente, ele teve que dar uma ré para voltar. E depois ele só bateu em mim de novo, foi quando eu caí. Entendi. Fábio, você pode espelhar, por favor, um documento? Pode falar, doutor. 22 17 04 e 444. Ao final são quatro vezes o número 4. Dona Maria José, enquanto nesse momento do portão a senhora ainda falava com ele, gritava com ele, e ele gritava com a senhora? No começo, para dizer a verdade, na hora que ele bateu em mim, eu acho que eu não tive reação de mais nada. Assim, eu não lembro de eu ter gritado. Eu acho que Mas eu não antes lembro. disso, Hã? mas antes de gritar, na hora que a senhora estava vindo no portão, a senhora se dirigia a ele, falava com ele, Da área aqui de casa. gritava com ele, que a senhora falou que xingou, né? Isso. Isso. Bota na última foto, por favor, Fábio. Eita, saiu. Um minutinho. Vou aumentar aqui. Essa é a casa da senhora, a senhora consegue ver? Sim, sim. Esse, pode deixar nessa segunda, por favor, Fábio. Esse quebrado no muro do portão foi por conta do Igor ter passado com o carro? Sim. Só que essa Sim. foto aí, esse pedaço aí caiu todo, entendeu? Não ficou inteiro assim, não. Isso aqui já é arrumado. Oi? Isso aqui é porque depois do fato foi arrumado um pouco o portão? Isso. E porque isso aí desmoronou? Desmoronou. Esse pedaço que está trincado aí todo desmoronou. Tá. Passa para a última foto, por favor, Fábio. Dona Maria José, essa marca aqui no lado. Não, é essa aqui mesmo. Se puder dar um zoom. Essa aí da parte. Essa marca na parede embaixo da janela. Isso aqui foi Foi por a, conta do carro arrastando na parede? sim, sim, sim. Eu estava mais ou menos no rumo dessa janela aí. Entendi. Aí Pode. ele me arrastou, me prensou nessa aí, indo. Aí eu caí perto daquela calçadinha que está quebrada. Foi quando ele jogou mais o carro ainda em cima de mim, na segunda vez, que aí quebrou aquele degrau lá e o pneu do carro dele estourou. Entendi. Pode tirar, Fábio, obrigado. Nesse momento que a senhora disse que saiu para fora xingando ele, a defesa, inclusive, na verdade, o próprio Igor falando em delegacia que a senhora saiu com a faca. A senhora saiu com a faca? Não, eu estava com meu celular na mão. Entendi. E a senhora ficou muito machucada? Eu fiquei os braços assim, tudo roxo, no ombro, assim, por trás do braço, assim, no antebraço, no braço, as mãos, nas nádegas, o local, assim, do meu lado esquerdo, assim, com hematomas, assim, interior, Uhum. ficou muito machucado, joelho, na coxa lateral, assim, e as nádegas. E o rosto também ficou machucado, eu fiquei cortada, assim, no lábio, nariz, Uhum. testa.
Fiquei toda A senhora machucada. a senhora ficou com muita dor? Sim, passei uns 15 dias assim, me movimentando com dor, e depois foi aliviando mais, com Entendi. remédios. Foi eu que fiz o ofício para o IML, quando a senhora compareceu à promotoria, a senhora compareceu ao IML, fez o exame de corpo de delito? Sim, porque na Sim. delegacia eles não pediram, né? Aí eu achei muito estranho. Depois, no outro dia, que eu saí do hospital, aí quando foi no mesmo dia de manhã, quando eu cheguei em casa, aí a gente foi até a delegacia, eles falaram que não poderia fazer nada. Aí eu falei, gente, mas não tem como que eu não vou fazer corpo de delito? Aí fui atrás e nada. Aí foi quando eu resolvi voltar na promotoria e contar o Sim, caso. Foi quando o senhor pediu, aí eu voltei na delegacia e eles fizeram. entendi. A gente vai chegar nessa parte ainda. E essa questão, assim, de ver mensagem do Igor, ver mensagem do celular da Giovana. O Igor, ele era uma pessoa muito ciumenta. Sim, muito possessiva. A senhora pode relatar alguma situação? Sim, por que que a senhora acha que ele é muito possessivo? Porque ela não podia vir aqui em casa, que ele ficava o tempo todo ligando para ela, ligava assim, ela não tinha paz, era o tempo todo, ela não podia sair sozinha, era só com ele. Entendi. E esse primeira ameaça que ele foi na casa da senhora, que a Giovana ficou no sábado, para esse fato que ocorreu de terça para quarta, o Igor ficou ligando, mandando mensagem para Giovana? Sim, ela falava para mim, ele ficou o tempo todinho ele falando com ela. A senhora até me disse, da outra vez que foi ouvida, que ele costumava, inclusive, a usar outros números para ligar para Giovana, que ficava assim, insistindo. Sim, sim. Tá. Aí isso aconteceu ali na madrugada, e o que aconteceu no outro dia? Aí no Porque a outro senhora foi dia, atropelada. aí eu fui na delegacia e a gente não conseguiu nada, eu mais a Giovana, aí nós voltamos. Aí fiquei em casa. Aí no dia 3, foi no dia 3 mesmo, no dia 3, aí a gente estava em casa e o irmão dele entrou em contato, né, e Qual, esteve qual o nome do aqui, irmão? a gente chama ele de Júnior, mas parece que é Alencar. Ele esteve Tá. aqui em casa com o primo dele, o Rafael. E aí ele pediu, né? Aí nesse ocorrido, aí eu quebrei meu óculos, meu grau é muito alto, eu fiquei 3 dias sem óculos. Aí nesse dia 3, aí eles vieram, aí pediram para a gente, aí falou, usou a mãe dele, o irmão dele, né? Que a mãe não estava dormindo, que pensou até em se suicidar, o irmão tinha síndrome de Down, que o menino estava sentindo falta do irmão, e aí, para a gente não falar que ele não tinha me visto, né? Aí eu achei aquilo assim meio que estranho, mas aí eles prometeram de arrumar meu óculos, de arrumar o portão. Aí a minha filha, aí eles foram embora. Aí a Giovana veio conversar comigo e falou: mãe, a senhora está sem óculos, o portão está assim, vamos aceitar. Mas aquilo me incomodou, estava me incomodando. Aí quando foi, aí depois, no outro dia, já no dia 4, eles vieram aqui conversar para a gente ir na delegacia. Aí a gente foi na delegacia, aí eles não quiseram ouvir. Tá, só um Aí, segundo. Dona ah, Maria José, nesse momento a senhora foi para a delegacia com quem? eu fui com o Júnior, o irmão dele, um tio deles que estava de viagem aqui, que eu não lembro o nome desse tio deles, e esse Uhum, primo, e esse advogado, um tal de Rafael, entendi. Eles levaram a senhora, e a Giovana estava também? estava assim. Aí eles levaram a senhora na delegacia para a senhora apresentar uma versão. Isso, Esse advogado, ele se apresentava como advogado do Igor, sim. e ele disse a versão que era para a senhora falar? Ele falou que era para eu dizer que o Igor não tinha visto e que eu não queria medida protetiva e que não era para eu falar nada assim, para que ele não ficasse na cadeia, não era para mim falar nada assim. Aí eles não aceitaram, aí encaminharam a gente para a promotoria.
Tá. Então, nesse primeiro momento, esse advogado Rafael orientou a senhora para mentir em favor do Igor para ele ser solto. Sim, Isso não foi possível oitivo em delegacia, a senhora e todos vocês foram para a promotoria. sim. O Na advogado também mesma estava hora, junto? saindo. Oi? O advogado estava junto também? Sim, Sim. Aí a senhora foi ouvida na promotoria por a Vanderleia, né, a atendente. sim, sim, foi sim. Nesse primeiro momento, como é que foi essa oitiva? É, ela começou a fazer perguntas e eu ainda estava muito machucada. Aí eu fiquei sentada, a Giovana do lado sentada e o advogado em pé. No momento, a Vanderleia achou que ele era meu advogado. Aí ela achou muito estranho, como que ela foi a machucada e por que que ela está com um advogado aqui? Até aí depois ela foi perguntando as coisas, foi perguntando, e eu falando que ele tinha me instruído a falar, né? Que ele não tinha me visto, essas coisas assim. E aí eu peguei, só que eu chorava. Aí tinha um rapaz por trás da Vanderlei em pé, né? Lá o outro atendente, eu acho que era outro atendente, eu não me lembro. E eu piscava muito para eles, tipo assim, avisando que eu estava ali, mas não estava sendo Tentando dar, coagida a mentir. a senhora estava E tentando dar um sinal. isso. Aí, porque ele não saiu de perto de mim em nenhum momento, entendeu? Aí não tinha como eu falar. Aí, tá, aí fiz isso lá, ela pediu a carteirinha dele, anotou, não sei se ela desconfiou, só sei que aí depois, acho que foi, não sei se foi no dia 9, foi outros dias, passou acho que uns 5 dias, 8 dias, não lembro, 7 dias. Aí eu achei aquilo assim muito, né? Aí eu fui, meu filho viu o processo e falou assim: mãe, eles estão entrando em contato com a senhora e não está conseguindo, porque a senhora está estão mandando no celular da Giovana. A senhora vai lá na promotoria para a senhora alterar o contato da senhora lá. Aí eu fui. Aí quando chegou lá, ela lembrou de mim. Aí eu fui e falei para ela. Aí eu alterei meu telefone, né, coloquei meu telefone lá. Uhum. E eu conversando com ela, eu fui e comecei a falar a verdade para ela, entendeu? Aí eu fui e contei para ela que eu estava sendo pressionada, coagida a falar aquilo para o Igor poder sair da cadeia, para ele não ficar preso. Aí ela falou que estava achando estranho, né, aquilo, eu machucado e eu defendendo ele. Aí foi como tudo aconteceu. Aí eles realmente, aí a mãe dele ficou ligando, quando a gente chegou do hospital, ficou ligando o telefone da minha filha também, falando um bocado de coisa que a minha filha que era culpada das coisas. E aí, aí eu falei, desliga esse telefone. Aí nós chegamos em casa, ela ficou ligando também aqui. Aí foi quando eu peguei o telefone e xinguei ela também, falei um bocado de coisa para ela e desliguei o telefone na cara dela. E assim foi. Aí eu falei, não, não dá para ficar assim, eu vou ter que ir no fórum e vou dizer que está acontecendo essas coisas. Aí foi quando eu resolvi falar a verdade. Eu me senti muito mal, sabe? Aconteceu aquilo tudo comigo, a minha filha apanhou, e tudo. Eu já vinha de uma vida também que eu já sofri muito com isso. Eu não queria que a minha filha passasse por isso, entendeu? Eu fui defender minha filha. Uhum. A senhora estava com medo da Giovana morrer aquele dia? Eu estava, porque ele andava com um canivete dentro do carro, porque a gente tinha feito uma viagem em setembro, e esse canivete a gente cortou até queijo com ele, e ele ficava com esse canivete dentro do carro. Eu falei, como ela não quer voltar para ele mais, ele vai matar ela, ele vai pegar ela, a hora que ela entrar dentro do carro, ele vai matar ela, porque ele já machucou tanto ela, já deixou ela muito machucada. Dona Maria José, se a senhora precisar de um tempo, tá? Sei que é difícil, se a senhora quiser pegar uma água, se quiser que pause, não tem problema. Eu sei que tem esse problema de falar de novo do que aconteceu, mas é importante que a senhora está contando o que passou. A senhora disse que eles mexeram muito com o psicológico da senhora? Foi, porque até hoje, quando eu estou andando na rua, eu fico com medo
de carro, eu tenho medo, eu ando na calçada, mas eu fico olhando para trás o tempo todo, eu fico com medo de carro bater em mim, porque dói demais, é muito ruim, é muito doído. Aí fiquei, eu até hoje ainda não durmo direito, porque eu penso muito, porque eu nunca maltratei ele, eu nunca fiz nada contra ele, sabe? Assim, eu sempre tratei ele bem, porque ele vivia com minha filha, não é porque eu aprovava a relação, é porque minha filha queria viver com ele, e a minha obrigação, como ela queria, era eu tratar ele bem. Eu nunca maltratei ele com nada. É, e a senhora nunca quis, na verdade, ter declarado aquilo que falou da primeira vez, a versão que o advogado te passou? Não, em momento algum eu quis fazer aquilo. A Eu me senhora se senti sentiu, muito, eu me a senti senhora se sentiu muito pressionada? pressionada, coagida, tipo assim, eu vou consertar o portão, eu vou fazer seu óculos, mas em troca você não pode fazer isso com meu irmão, entendeu? Entendi. A senhora sabe mais ou menos quanto que ficou o prejuízo do portão? Olha, na verdade, ele ainda está aqui do mesmo jeito, a gente colocou só porque essa parede, igual eu falei, derrubou, eu ainda não tive nem condições de trazer alguém para arrumar o portão, você entendeu? Aí Uhum, esse tio dele veio e eles trouxeram um serralheiro tipo, para poder colocar o portão em pé de novo e ficar mais ou menos. Então a gente não está tendo segurança nenhuma. Eu não entendi. fiz o cálculo, eu sei que não vai ficar barato, porque portão não fica barato. Eles Uhum, realmente o irmão dele teve esse custo, trouxe esse irmão dele aqui, esse serralheiro, né, que ajeitou mais ou menos ali. O meu óculos, eu não vou negar, o irmão dele pagou, ficou caro, ficou R$ 2.000, porque meu grau é muito alto e tem outras coisas lá no meio, então ficou caro. Realmente ele pagou, não é mentira. Mas mesmo assim, mesmo feito isso, eu não queria nem que ele tivesse pago isso, mas a Giovana falou e eu estava me sentindo muito incomodada. uhum, E, sabe, eu senti assim muito vulnerável, entendeu? Eu me senti vulnerável. A pessoa entendi, aproveitar da situação que eu estava passando para poder pedir uma coisa dessa. entendi. Mas a senhora agora contou realmente o que aconteceu, certo? É. E a Giovana continuou com o relacionamento ou terminou com o Igor, a senhora sabe? Eu creio que ela tenha terminado com ele, porque eu não acredito que ela esteja falando com ele, não. É porque ele está preso. A senhora sabe se ela chegou a visitá-lo na prisão? Não, eu acho que não. Acho que não, É, porque eu acho que tem que ir cedo, tem que dar o nome lá para visitar ele. Eu acho que ela não fez isso, não. tá. E depois disso, a senhora, inclusive, me falou que queria protetivas. Eu fiz o pedido, o juiz concedeu, para ninguém entrar em contato com a senhora da família do Igor. Alguém entrou em contato depois disso? Não, comigo não. Uhum. É, a senhora se recorda de mais alguma questão, algum fato importante para mencionar agora, que eu não tenha perguntado? Não estou me lembrando, não. É a única coisa que eu esqueci de citar quando eu fui aí, que lá em Juiz de Fora também ele agrediu ela lá, e a minha filha chamou até a polícia, ele só não foi preso porque ela não deixou. A única coisa Uhum. assim que assim de A senhora, mente eu a senhora e a Giovana chegaram a conversar sobre essa audiência de hoje? não, porque ela não quer nem tocar no assunto. Hoje mesmo, antes da audiência, a gente já teve uma discussão, Uhum. porque eu me irritei, aí, porque eu não queria mais mexer com isso, ela também não quer saber desse assunto, e a gente começou a discutir, e eu falei assim, eu tenho medo até que quando ele sair da cadeia, você ainda voltar com ele. Fiquei pensando, aí eu ainda falei isso para ela agora, antes da audiência. Mas Mas eu não sei se ela não fez assim nenhum pedido ou manifestação para a senhora, ainda querendo proteger o Igor nem nada. sei lá, a gente não sabe o que a pessoa pensa, né? Aí, como ela pediu para mim aceitar esse óculos, esse negócio do portão, a gente fica meio assim, né? A gente que é mãe conhece mais ou menos o filho da gente. Uhum.
Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, aproveitando. Hum, Porque a senhora antes tinha indicado, inclusive, uma testemunha, a Natasha, que falou que tinha presenciado, só que a Natasha se recusou a prestar depoimento por medo, não sei. Aí a senhora indicou outras duas pessoas, a senhora se recorda, não? Eu acho que é Marcos e Dátila, foi esses dois que a sim, senhora indicou. sim, Eles são vizinhos? são, Eles viram tudo? viram, Eles ajudaram a senhora? sim, Tá. Só voltando nesse momento do lado do fato, do atropelamento. Quando teve esse atropelamento, derrubou o portão, os vizinhos saíram para fora gritando, fizeram alguma coisa? sim, eles saíram de dentro pedindo para não fazer aquilo, e a Dátila até foi no carro batendo, tipo, tentando, com coisa que ela conseguiria segurar o carro, né? Falando para ele não fazer aquilo. O Marcos também saiu assim, gritou: pelo amor de Deus, vai matar a Dona Maria. Isso eles me contando depois, né? Aí tem os outros vizinhos mesmo de porta mesmo, assim, onde eu fiquei prensada ali naquela janela, tem outro inquilino Uhum. ali, ele viu tudo ali também, só que eu não coloquei ele porque ele, sei lá, ele bebe muito, aí eu não quis colocar ele como testemunha, mas todos do lote viram. E um vizinho Entendi. também de frente foi o que mais viu também, que ele escutou desde a hora que o Igor chegou, que começou a buzinar, gritando o nome da Giovana, só que ele não está no Brasil, ele está na Austrália, aí ele não tinha Entendi. como, ele já tinha uma viagem marcada, não podia colocar ele como testemunha. Tá bom. Dona Maria José, muito obrigado pelo depoimento da senhora novamente. Eu agradeço a compreensão. Não tenho mais perguntas. Vou passar a palavra. Talvez o advogado de defesa tenha perguntas. Com a palavra do doutor Rafael, defesa. Muito obrigado, Ok, excelência. Boa tarde, Dona Maria José. Tudo bem com a senhora? boa tarde. Bem, Bom, a senhora é muito amiga da sua filha? eu sou, Então ela te relatava tudo. Tudo isso que a senhora contou aqui pra gente foi ela que te relatou. sim, não, tudo que ela me contou, não, tudo que aconteceu aqui Não, não, comigo não. ali, O assim, relacionamento. O relacionamento dela. relacionamento, sim, ela nunca me escondeu nada. Tá. A senhora sabe como é que começou o relacionamento do Igor com a Giovana? Como começou? É. É, eu acho que ela conheceu ele, eu não vou mentir, porque ele já deve ter falado isso para o senhor. Ela, como é o nome daquilo que eu não me lembro o nome? Se a senhora se recordar, não tem problema. Não, ela saiu com ele fazendo um programa. Tá certo. Tá. Ela relatou alguma. Era isso que o senhor queria ouvir, né? Tá. Ela relatou alguma dificuldade financeira antes dessas brigas, motivo dessas brigas? Olha, eu dava tudo para ela, a gente não vivia, não passava necessidade, ela fazia porque ela queria. Não, 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 não. Esquece isso. Tô falando das brigas, da discussão. Quando ela já estava com o Igor, ela relatou Hum, alguma dificuldade financeira para a senhora? sim, eles já passaram muita necessidade, eles já dormiram em cama box sem o colchão no duro já, eles já passaram muita dificuldade. Ela relatava tudo para mim. Tá. E eles estavam terminados? Como é que foi essa dinâmica da data que eu não entendi? Eles estavam terminados, eles não estavam, eles estavam juntos, mas brigados? Essa data aí foi o seguinte: eles estavam juntos. Nesse sábado que aconteceu essa briga, entendeu? Foi quando eles chegaram na casa deles, entendeu? Eles não estavam separados, eles estavam vivendo juntos. Tá, eles estavam morando juntos ainda, Sim, vivendo juntos. sim. Tá certo. Hoje em dia a senhora trabalha, a senhora é aposentada? Eu sou aposentada. Só se a senhora se sentir confortável, mas quanto é a renda mensal da senhora? A minha renda mensal é um salário mínimo e eu tenho os aluguéis, que a minha mãe faleceu, eu tenho os aluguéis e tenho um quiosque que ela deixou, que meus irmãos não quiseram mexer e eu que estava mexendo nele. Tá. E esse quiosque, a senhora tem antes ou depois da Giovana conhecer o Igor? Antes, Antes. Certo.
Entre a senhora e o Igor, já teve alguma desavença, alguma briga antes desses fatos? Não, Nunca teve nenhuma. não. Tá. Teve uma vez que eles brigaram, a Giovana me contou o que estava acontecendo, isso ela vivendo com ele. Aí eu liguei para ele para saber o que estava acontecendo, ele não me atendeu. E eu mandei um áudio para ele, falando para ele, se ele tocasse na minha filha mais uma vez, se ele batesse nela, porque eu sabia de tudo, porque ela me contava. Ele achava que ela não me contava as coisas. Não ia ficar, eu ia denunciar ele. E também falei que a mãe dele maltratava muito ela, entendeu? Falei muita coisa para ele. Foi a única coisa. Ele visualizou. Aí depois disso, a Giovana falou assim que ele ficou um amor. Não teve, nunca mais agrediu ela, nunca mais fez nada. Isso foi Aí recente? Foi próximo dessa data, desse acontecido? foi, eu não me lembro quanto foi, não sei se tinha uns 4 meses. Foi assim quase que eles voltaram de Juiz de Fora para cá. Eu não lembro quanto tempo eles já estavam aqui. Tá. A senhora já presenciou alguma violência dele contra ela, violência física? Teve uma vez aqui em casa, dentro do quarto, ele queria sair e ela não queria que ele saísse, porque toda vez que ele fazia essas coisas, ele ficava chorando, pedindo para ela voltar, arrependido das coisas que ele fazia. Aí, nesse dia, eu percebi que ele estava assim, muito agressivo com ela, lá dentro do quarto. Eu entrei na frente, no meio dos dois, e falei para ela, Giovana, deixa ele ir, porque senão ele vai terminar te agredindo aqui na minha frente e a coisa não vai ficar boa. Entendi. Nesse dia ele queria sair, ela não queria, eles estavam discutindo, ele estava agressivo. A senhora considera Isso. o Igor uma pessoa agressiva? O Igor, Isso. eu considero. Ele parece que é bipolar, ele parece que tem duas personalidades. Tá bom. Ele é aquela pessoa que você não pode confiar. Uhum. No dia do atropelamento da senhora, a senhora se recorda de quem que estava aí no lote da senhora? Estava todos os inquilinos, porque estava todo mundo em casa. Tá. Quantos inquilinos a senhora tem? No acontecido, contando com a Natasha e o Luiz, que agora hoje eles não moram mais aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 inquilinos. Tá certo. Onde é que está sua filha nesse momento, agora? Ela Está está aí no na casa. tá no quarto dela. Da onde ela está, ela consegue escutar a senhora? Não sei. Não sabe. Não. E a Dátila, ela está aí também? Você está no seu lote? Desculpa perguntar, mas você está no lote com os inquilinos? Eu tô, mas estou dentro da minha casa e eles estão lá na casa deles. Ah, tá. São casas separadas, né? Sim, A Dátila, então, também está em casa. tá, porque ela foi trabalhar e ela saiu mais cedo para participar. A Vitória, ela é inquilina da senhora também? Não, ela é amiga da Giovana. E E a muita senhora? amiga minha também, porque elas foram criadas juntas, Tá, desde pequena. tá certo. Então, o motivo da senhora ter retornado à promotoria foi por conta de uma atualização de endereço, é isso? Foi por causa. Não, atualização de endereço não, só o telefone. Porque Telefone. no dia do acontecido, como foi a Giovana que falou com a polícia, ela deu o telefone dela. Então, quando eles entravam em contato, ela no começo ela estava muito deprimida, então ela dormia muito, ela ficava muito reclusa e não atendia o telefone. Aí eu fui lá para atualizar colocar o meu telefone lá. Tá certo. A senhora sabe quem que acionou a polícia no dia? Os bombeiros, parece. Foi os bombeiros? Eu acho que sim, foram os bombeiros. Nessa sua casa que foi mostrado nessa foto, tem algum corredor grande aí? Como é que é? É, tem, tem um barraco de um lado e do outro, mas o espaço é enorme. A senhora se recorda quem foi que ajudou a senhora a se levantar? Não, para dizer a verdade, não. Quando a senhora se levantou, depois de ter caído no dia do acidente, o Igor ainda estava aí?
Não lembro. Eu não lembro, sinceramente eu não lembro, porque quando eu fui levantar, eu só senti assim, tudo rodar, e aí eu caí. No momento da batida, a senhora estava encostada no portão ou próximo a ele? Não, eu estava para cá, quase naquela janela, ali naquela janela onde tem aquele risco na parede, eu estava ali perto daquela parede que tá rachada ali, eu estava por ali, assim, que eu ia abrir o portão para poder ele não derrubar o portão. Entendi. Como é que é a iluminação aí em frente à casa da senhora? É boa. Tem um poste de luz bem em frente, na rua, né, pública, e ainda tem uma luz que a gente usa bem na janela de um dos inquilinos, que a gente liga ela à noite. Tá. No portão aí tem duas árvores, uma de cada lado. Tem, No dia do mês tem, passado, elas estavam podadas ou elas estavam grandes? não, só tem uma porque a outra já tinha morrido, então só tem o pau dela assim, né? Ah, E a outra estava assim, sem folha. Tava seca, já tinha caído as folhas já. entendi. A senhora disse que foi arrastada e prensada na parede, correto? Sim, A senhora se recorda qual que era o carro do Igor nesse dia? era o mesmo carro que ele andava. Qual carro que era? Era um Creta vermelho. Era um Creta vermelho? Uhum. Depois de arrastar a senhora, ele deu ré e acertou novamente a senhora, é isso? E passou nas minhas mãos. Eu estava no chão tentando levantar. Tá, Foi quando, na hora que eu virei meu rosto, foi quando a lateral do carro pegou no meu rosto, assim, que me machucou. Aí, dessa hora, eu já fiquei tonta já. entendi. A lateral do carro pegou. A senhora pode apontar pra gente onde pegou? Olha, na hora que eu estava no chão, que eu coloquei as mãos, assim, uma no chão e a outra nessa calçadinha que quebrou, que eu olhei, assim, o carro, assim, aquela parte, tem onde fica o farol, para trás um pouco, assim, onde fica a roda, assim, em cima. Quando eu olhei, eu vi isso aí, foi isso que pegou em mim. Tá certo. Na hora que eu abri o olho, estava tudo isso na minha frente, a roda com esse negócio, e foi quando o pneu quente que pegou na minha mão. Tá certo. Desculpa ter de entrar nesses detalhes, mas quando a senhora foi prensada, a senhora se recorda onde é que o carro encostou na senhora? Qual foi a parte que o carro encostou? Olha, na hora que eu virei a cabeça, que eu olhei, eu só escutei a pancada em mim. Aí depois, quando eu estava no chão, que os bombeiros chegou, esse lado esquerdo meu, eu sentia muita dor, eu achava que tinha quebrado o quadril, porque eu sentia muita dor. Que foi na hora que eu fui virar para olhar, que o carro pegou em mim. Aí foi na hora que já não vi mais também, assim, a Entendi. dor, que foi tão assim, tão rápido que eu não. Tá. Aí o bombeiro chegou e encaminhou a senhora para o hospital, correto? Aí agora isso aí você vai ter que perguntar para testemunha, porque quando eu caí eu já não vi mais nada. A senhora Aí se lembra de eu não vi quem chamou o bombeiro, eu não vi. tudo Eu bem? A sei senhora se lembra... que Pode hum, falar, perdão. Pode falar. porque a minha filha falou que quem chamou os bombeiros, ou quem chamou a polícia foi os bombeiros, acionou os bombeiros, devido ter sido esse negócio do carro, né? Aí eu não sei, isso aí eu não sei explicar. Tá. A senhora se lembra em quanto tempo a senhora teve alta? Eu cheguei no hospital, eu creio que eu fiquei umas 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos, no hospital só. Por aí, assim, que a gente chegou lá, aí quando foi 4 e pouquinho, acho que foi 4 e pouquinho da manhã, a gente foi liberado. E fez todos os exames, tomografia, essas coisas. A senhora saiu de lá com os laudos desses exames? Não, a gente não saiu, não, depois que eu fui buscar, Depois você foi buscar. para poder levar para fazer a. Como é que é o nome daquilo? Corpo de delito? Isso, isso. Tá. Qual que foi a prescrição médica? A senhora se recorda, claro. Qual foi a prescrição médica passada para a senhora? Foi para tomar remédio para dor, foi dipirona, foi essas coisas assim.
porque senhora não quebrei nada. Isso. Tá, então não quebrou nada, Não, graças a Deus não. graças a Deus. A senhora correu algum risco de vida por conta desse acidente? Poderia ter acontecido, né? Mas Diz que a gente corre, porque se eu caio ali onde eu caí, é aquele degrau lá, que se eu bato minha cabeça ali na hora da queda, e se eu morro, e aí? Sim, mas eu perguntei sobre o que aconteceu. De fato, a senhora correu o risco do acidente, mas dos machucados, eu falo das lesões. As lesões te causaram algum risco de vida? O senhor está querendo colocar alguma coisa na minha boca para eu responder, para facilitar a vida dele. Eu me considero sim, eu poderia sim, entendeu? Porque meu braço ficou com um caroço aqui, que talvez eu vou ter que fazer cirurgia, e a minha mão esquerda não vai ter tanta, se for preciso, entendeu? Ainda estou averiguando ainda. E foi Então, feito essa tomografia. pergunta, então, essa pergunta eu vou ficar devendo para o senhor. Mas de Dona Maria antemão, José, tá ótimo. Acho que a senhora já respondeu a pergunta, tá bom? E mais tá, detalhes é só o perito médico que tem que é especialista e pode especialista para responder. poder responder a ele. Exato. Doutor Exato. Rafael, pode prosseguir. Muito obrigado, excelência. A primeira vez que a senhora foi no Ministério Público, quem foi que acompanhou a senhora? A primeira Mas vez? pela hora, essa questão já foi. E várias outras Isso. perguntadas pelo doutor Rafael já foi respondida. Tá certo. E a segunda vez? A segunda vez eu fui sozinha. Sozinha? Aham. A senhora não foi acompanhada da Natasha e da Vitória? Não, não, fui não. Tá bom. Com relação a esse crime de dano, a senhora, o promotor mostrou uma foto para a senhora e a senhora disse que aquilo lá é depois de ter sido arrumado. Então, hoje o portão tá daquele jeito, todo trincado? Aquela parte? Tanto é que o negócio caiu, ainda está lá do lado de fora, jogado perto das árvores, lá os pedaços de cimento. Ali onde ficou o buraco, a gente está tampando com tábua, o portão não fecha direito, a gente tem que forçar para fechar, entendeu? Entendi. O óculos que eles deram para a senhora, forçaram a senhora, né, a receber, a Giovana, José, enfim. Eles não forçaram a receber, mas me induziu a colocar um depoimento falso para poder fazer o óculos para mim. Eu tenho certeza disso. Porque senão Tá, eles não teriam pedido para eu depor contra ele, a favor dele, para ele poder não ser preso. tudo bem. Como é que foi a compra desse óculos no dia? A senhora, eles estavam lá quando a senhora chegou no local da compra? A senhora que estava lá, eles chegaram depois? A senhora se recorda como é que foi esse dia? Eles marcaram com a gente lá, aí nós chegamos, eles atrasaram, aí chegou ele, o advogado e o tio deles. Vocês já estavam lá já? Sim, porque eles Você já... marcaram um horário e chegou atrasado. Tá bom. A senhora já tinha escolhido já o óculos? Eu tinha dado uma olhada já. A senhora que escolheu? Sim, Tá bom. Tá, com relação agora ao carro, se a senhora se recordar, é claro. A senhora se lembra se o carro ficou muito danificado? Deu para ver no momento que ele deu ré? não, eu não lembro, eu estou te falando que eu estava caída, como é que eu ia ver? Tá. Agora dessa suposta coação. Como é que foi essa coação? Assim, eles entraram em contato com a senhora? Eles entraram em contato com a minha filha e ela autorizou eles virem aqui. Ah, tá. Então eles pediram permissão e ela autorizou. Eles falaram com ela sobre o óculos e o portão. Eles vieram para conversar sobre isso. Aqui eles aproveitaram e pediram isso para mim. A Eles intenção, pediram isso até para a senhora, então, saiu da boca deles isso, falou, olha, faz esse depoimento aí. Eles pediram isso? pediram para mim poder falar essas coisas que eu já falei para o promotor. Eles pediram, em pé, bem aqui, onde eu estou sentada nesse local, e ele em pé na minha frente, e o primo deles, esse Rafael, que vai depois, que é a testemunha dele, foi um deles que estava aqui, sentado bem aqui, ó. Só para distinguir as pessoas, é que são três Rafael. Tem eu, sou um advogado, tem o outro Rafael advogado e o Rafael primo dele. O Isso, Rafael advogado e o primo dele são pessoas diferentes, né? são.
O Rafael, tem o Rafael advogado que foi com a gente no fórum, e tem o Rafael, primo dele, que veio aqui em casa com ele, com o Alencar. Tá. E como é que foi essa conversa? A senhora se lembra de detalhes? Como é que foi essa conversa, essa ida aí? Eles pegaram e perguntaram, primeiro de tudo, eles falaram sobre o óculos e sobre o portão. Depois, Falaram o aí quê? ele que ia pagar. O irmão dele sempre enfatizou que ia fazer isso porque não achou certo o que o irmão dele fez. Tá, entendi. Aí ele falou que ia restituir tudo para a senhora, que ele não achou certo. E aí a Isso. conversa prosseguiu. A senhora convidou eles para entrar, ou eles chegaram entrando? Como é que foi? Doutor, lógico que eles não iam chegar na minha casa sem a gente abrir o portão, o senhor sabe muito bem disso, né? Lógico que eles chegaram, chamaram, a Giovana foi e abriu a porta para eles. Lógico, né? Que eles não iam chegar sem permissão e entrar e me obrigar a falar, atender eles. O senhor sabe disso. Sei. Tá certo. Então o advogado apareceu só no outro dia. Isso aí foi dia 3, né? O advogado que acompanha a senhora apareceu só no outro dia, foi isso? Junto com o Alencar. Junto com a Alencar. No primeiro dia, veio o Alencar e o primo dele, A senhora Rafael. sabe me dizer se foi sua filha que solicitou um advogado para acompanhar a senhora? Não tinha advogado eu não tinha advogado. Nossa, isso. Ele veio porque a família dele, o irmão dele, pediu ele para me acompanhar. A minha pergunta é: a senhora sabe se foi sua filha que pediu para o Alencar mandar um advogado junto com a senhora? A senhora sabe disso? Sabe se foi ela ou não? Não, minha filha não pediu isso, não. Não pediu? Tá bom. Tá. Quando vocês foram à delegacia, aconteceu alguma conversa, algum desentendimento entre vocês antes de entrar na delegacia? Desentendimento? Isso, alguma conversa? Foi que lá fora, a gente conversando antes de entrar, o advogado pediu para mim não pedir medida protetiva, para mim falar que aonde eu estava não dava para o Igor me ver, e que ele era uma boa pessoa e que a gente não queria nada disso, né? Que nada disso acontecesse. Eu só falei que aquilo não era certo, aí eles pediram para eu ajudar. Aí, tanto é que na hora que eu sentei lá na frente do agente, eu até falei assim, que eu queria medida protetiva. Aí o advogado olhou para mim e falou que não era para mim pedir, entendeu? Entendi. Durante a conversa que teve antes, quando estava o primo e o Alencar aí, a senhora chegou a dizer para o Alencar em algum momento que o Igor não teve a intenção de matar a senhora? Que o Alencar falou isso? Não, se a senhora falou isso para ele. Não, eu falei a verdade para ele, o que tinha acontecido. Eu nunca, em momento algum, eu falei para o Alencar que ele não teve. Eu sempre frisei para ele que realmente ele teve a intenção, sim, de me matar. Entendi. Com relação à mãe dele, a genitora dele, a senhora já viu ela pessoalmente alguma vez? Nunca tinha visto ninguém da família dele. A primeira vez que eu vi o Alencar foi aqui na minha casa. Tá. A senhora, ela já falou com a senhora, a dona Helenita? No dia que ela ligou para a Giovana, que eu peguei o telefone que ela ligou aqui em casa, que era ela, foi que eu falei com ela. Agora, se ela Ela ligou para a escutou bem, se senhora não ou para a escutou... Giovana? Ela ligou para a Giovana, no celular da Giovana, e a Giovana não queria atender, eu peguei e falei, me dá esse telefone aqui, deixa eu falar com essa mulher. Desse jeito, porque ela estava pressionando minha filha, ela estava falando coisa para minha filha. E a senhora viu essa ligação, dessa pressão? A senhora... Sim, porque quando a gente estava dentro do carro, a Giovana atendeu e pegou e falou, ela está falando, mãe, que eu sou culpada de tudo. E que dia foi isso? Foi no dia da acontecida? No dia do acontecido, a gente vindo de madrugada de Uber, a gente já quase chegando em casa, ela ligou. Quando nós chegamos em casa, que a gente estava sentado aqui, ela ligou de novo. Tá, vocês estavam voltando, então essa hora vocês estavam voltando do hospital. Uhum. Tá certo. Ô, Giovana, nesse meio tempo de briga, eles estão juntos, não tá? Ela estava residindo aí com a senhora? Como é que é? Ela estava residindo aí com a senhora nesse meio tempo de confusão entre os dois? A senhora falou que ela fugia para aí. Ela estava residindo com a senhora? Não. Ela sempre morou com ele. Ela vinha aqui em casa quando ele
ameaçava ela lá, que ela saía correndo lá, pedia o Uber e vinha parar aqui em casa. Tá certo. A senhora sabe qual que é o modelo do celular da Giovana? É um iPhone, mas eu não sei o modelo, assim, qual que é, não. Não tem problema não. Nesse inteirinho entre a senhorinha da delegacia e o fato, a Giovana chegou a voltar aí lá no apartamento onde eles moravam? Da gente ir na delegacia e vir para casa depois do ocorrido? Isso. A Giovana foi lá no apartamento onde eles moravam? Não, porque ela tinha até marcado de. Parece que ela foi lá uma vez. Parece que no dia que eles marcaram para ir lá para ela pegar as coisas dela e tudo, o irmão dele falou que ia passar aqui para levar ela lá, e ele não passou, ele foi sozinho. Tá certo. A senhora sabe se ela ficou com algum notebook lá da casa do Igor? O notebook é dela Ah, é dela? e já estava aqui em casa, não estava lá, não. É dela porque ele quebrou o dela e ele quebrou o notebook, ele quebrou o celular, quebrava tudo dela. Aí esse notebook ela tinha um celular, aí ela deu em troca do notebook, e parece que voltou a diferença pro cara, um negócio assim. Isso foi lá em Juiz de Fora. O notebook é dela. Ah, tá. E ele não pensa que ele vai pegar de volta, que ele não vai, não. Isso eu estou falando na frente de vocês. Se ele tem serviço nele, se ele tem qualquer coisa, ele se vira, porque o notebook é dela. A senhora sabe que é um AirTag? É o quê? A senhora sabe que é um AirTag? A senhora sabe, conhece esse nome? Não? Não, não. Eu tô satisfeito. Então, muito obrigado, Ana Maria. Desculpa qualquer pergunta, tá bom? Obrigado, Excelência. Espera aí um pouquinho, doutor. Pode falar. Oi, dona Maria José. Não, é com ele. Aham. O que é um AirTag? Eu quero saber. O senhor me perguntou, eu falei que não, AirTag então é eu tenho um interesse em negocinho saber. quadrado do iPhone, Um rastreador. Isso. Um rastreador quadradinho pequenininho. Ah, tá. Tá bom? Obrigado, doutor. Dona Maria José, muito obrigada, tá? Pelos seus esclarecimentos. Está encerrado aqui seu depoimento, tá? Ok. Você é policial militar do DF, correto? Correto, doutor. Oitavo Atualmente você está Batalhão. no 8º Batalhão, perfeito. O senhor tem alguma relação de amizade ou de parentesco? Conhece, além do seu ofício, o acusado Igor Marques Fernandes Costa? Senhora. Não? Conhece a vítima, Maria José de Oliveira? Não. Perfeito, você está compromissado na forma da lei, tá bom? Os fatos que estão sendo tratados nessa audiência, uma tentativa de feminicídio com embriaguez ao volante e dano qualificado, na qual o seu Igor é o autor e a dona Maria José é a vítima, tá certo? Com a palavra Ministério Público, doutor Renato. Obrigado, Excelência. Policial, boa tarde. Boa tarde, doutor. Sou o promotor Renato. Vou fazer umas perguntas aqui acerca do fato que o senhor, como condutor do flagrante, foi um atropelamento. O autor teria atropelado a sogra na QNM20. O senhor se recorda dessa situação? Recordo, mais ou menos. O senhor pode me narrar, então, as diligências que foram feitas, que o senhor recorda? A gente foi acionado por Copom que tinha um cidadão tinha entrado portão adentro na casa de um pessoal lá na 20. Chegando lá no local lá, a gente viu que o portão estava caído ao chão. A vítima não se encontrava mais no local, só se encontrava a filha dela. Uhum. E, se eu não me engano, era esposa do rapaz, acho que tinham brigado e ela tinha ido passar o dia na casa da mãe. Eu perguntei para ela o que tinha acontecido, ela falou que o namorado tinha ido lá e queria falar com ela, discutir, estava discutindo com ela, aí parece que a mãe foi na frente, aí ele pegou o carro e entrou a portão adentro. Chegando lá, o portão, o carro atingiu a mãe, né? Quando eu cheguei no local, ela já tinha ido já para o hospital. Aí ela pegou, a menina pegou e falou que o endereço dele. Aí eu me desloquei até o endereço dele, em Águas Claras. Uhum. Aí perguntei o vigia lá do prédio se tinha entrado um carro lá. Eu esqueci qual foi o carro. Aí ele falou, acabou de entrar aí. Acabou de entrar. Aí, sabe o número do apartamento do cidadão, desse carro?
passou pra gente, eu fui até lá no apartamento dele lá, cliquei na sirenezinha lá do apartamento, ele atendeu a gente, perguntei para ele o que, é que tinha acontecido, ele estava meio com sintomas de embriaguez, aí eu falei, eu vou te conduzir até a delegacia para você prestar seu depoimento lá, seu relato lá. Ele foi tranquilamente. Quais sintomas de embriaguez o senhor se recorda que o senhor percebeu ali no momento? Ele não falava, os olhos dele estavam... fala desconexa, né? Os olhos envermelhados. E Fala arrastada? Isso. Você sentiu hálito de bebida também? O hálito dele, né? Entendi. Policial Ricardo, agradeço o comparecimento do senhor, não tenho mais perguntas, muito obrigado. Doutor Rafael, tem perguntas? Tenho sim, obrigado, excelência. Quando vocês chegaram no apartamento dele, ele se negou em algum momento a acompanhar vocês? Não, eu falei para ele só pegar uma blusa, ele pegou a blusa e acompanhou a gente. Certo. Ele falou onde é que o carro dele estava? Estava na garagem. Por que o carro dele não foi levado? Porque eu não tinha condições de levar. Ele estava com hálito etílico, eu não tinha condições, só estava eu e mais um policial, né? Mas eu avisei na delegacia que o carro dele estaria na garagem. Entendi. Ele precisou ser algemado para ser conduzido? Porque lá embaixo lá ele começou a dar uma certa alteração, né, doutor? Aí eu falei, vou te algemar para evitar problema. Como ele é um rapaz bem fortinho, aí eu preferi algemá-lo. Ele conduzia... Muito obrigado. Desculpe interromper o senhor, mas muito obrigado, tá? Eu estou satisfeito. Já. Obrigado, excelência. Então, obrigada, policial. Está encerrado aqui seu depoimento, tá? Tenha uma boa tarde, bom trabalho. Tchau, tchau. Vamos ouvir agora o outro policial, Felipe. Oi. Boa tarde, Marcos, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Você me confirma o seu nome completo? Marcos Antônio Souza de Jesus. Marcos, você tem alguma relação de amizade, de parentesco com o acusado Igor Marques Fernandes Costa? Não tenho nenhum parentesco. Ele só era meu patrão mesmo. Eu trabalhava para ele. Você trabalhava na empresa dele, era isso? Ele abriu uma distribuidora, eu trabalhava no Lava Jato. Aí ele queria me tirar do Lava Jato, aí ele pegou, me tirou do Lava Jato e abriu uma distribuidora para me tomar de conta. Aí, nesse momento... E atualmente, você ainda tem essa relação de trabalho com ele? Não, porque acabou tudo, né? Fechou a distribuidora e aconteceu tudo isso e eu fui para outro rumo, né? Entendi. E você tem alguma relação de amizade ou de parentesco com a vítima, Maria José de Oliveira? Não, eu só moro no lote dela mesmo, entendeu? Mas não tem relação próxima com ela, né? Nós só se conhecemos mesmo porque nós vivemos no mesmo lugar, né? Entendi. Não, entendi. Nesse caso, você vai estar depondo como testemunha, isso quer dizer que tem um compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Tá bom? Sim. Então tá bom. Com a palavra Ministério Público, doutor Renato. Obrigado, excelência. Marcos, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Renato, sou promotor. Vou perguntar para você algumas coisas sobre o fato que aconteceu envolvendo a Maria José e o Igor. Você estava em casa nesse dia quando ela foi atropelada? Foi pela noite, né? Foi ali cerca de 1 hora, de meia-noite para 1 hora. No momento eu estava dormindo, né? Porque como estava de madrugada, assim, né? Mas no momento do acidente, do ocorrido, eu estava dormindo. Gente, o que o senhor ouviu? Eu ouvi só, no caso, assim, como eu estava dormindo, eu escutei só as pancadas dele entrando, né? Eu escutei só aquela batida, drum, escutei só aquele movimento dele entrando com o carro com tudo. Aí foi quando eu acordei com aquele desespero todo sobre o que estava acontecendo aqui, que eu nunca presenciei uma cena dessa, né, na vida. Aí eu fiquei preocupado, porque no caso, quando eu me levantei, que tem uma janela aqui no meu quarto, eu levantei e eu vi o portão totalmente estraçalhado, com o carro já aqui dentro e a dona do lote no chão, desmaiada. No momento eu pensei que ela tinha morrido, né? Entendi. Você pensou que ela tinha morrido porque ela estava apagada. Isso, porque na hora do ocorrido todo ele deu a ré, saiu com o carro, desesperado, eu não sei como estava a mente do rapaz, mas ele saiu desesperado e ela ficou estirada no chão. Entendi. O barulho foi muito alto?
da Foi pancada? muito alto. Todo mundo ouviu, todo mundo ouviu. A vizinhança toda saiu pra fora. Foi uma coisa que eu não entendi, né? É, nesse momento que saiu a vizinhança para fora, você viu se os vizinhos, assim, o pessoal ficou batendo no carro? Não, não, porque no caso, quando ele saiu, que ele tava desesperado, ele deu a ré, ele já saiu engatando na rua daqui, do F da 20, né? Que nós moramos no F da 20, ele já saiu ali pro rumo do cidadão ali desesperado, pra fugir, entendeu? Não deu tempo de Tá, ele ficar aqui, ele só deu a ré e saiu doido. entendi. É, só um segundo. E a Giovana ali, ou a Maria José, contou para você o que aconteceu? Não, porque no caso, quando elas estavam no hospital, mas quando elas chegaram, eu só tinha presenciado realmente aquela cena, né? Que foi o carro entrando, Uhum. assim, cada pancada e ele dando a ré e ele indo embora. Mas depois que elas chegaram, que nós tentou conversar aqui pelo fato da tentativa de homicídio, né? Porque foi coisa assim que eu nunca presenciei na minha vida, né? Gente, o pessoal ficou assustado aí, os outros Ficou. inquilinos? Os outros inquilinos tudo ouviu, só que o que saiu pra fora para ajudar realmente sim foi eu e minha esposa, né? Porque eles não queriam se envolver, mas para ajudar mesmo foi só eu e minha esposa que saímos pra fora e os Uhum. vizinhos mesmo ligaram. Não sei se fosse vizinho no momento foi o desespero tão grande que a gente nem pensou em ambulância, só que depois os bombeiros chegaram, aí foi todo esse ocorrido que vocês estão vendo, né? Entendi, entendi. Então os outros vizinhos também ficaram com medo ali naquela situação. Não quiseram E nem cara, sair ali para fora. sim, porque no caso foi como eu tô explicando, porque no momento eu estava dormindo, eu só acordei mesmo pela pancada Entendi, do portão, porque Ave entendi. Maria. Você já tinha visto o Igor aí na casa da Maria José antes? Já porque como ele é esposo da Giovana, né? Ele vinha direto, ele vinha deixar ele vinha deixar ela ficava aqui, ele também ficava aqui, conversava com a gente. Só que eu fui conhecendo ele independente do fato que ele queria me tirar do Lava Jato, né? Ele falou que ia me tirar do Lava Jato. E eu Uhum. realmente cresci com ele porque eu vi que ele tinha conhecimento, que ele tinha estudo assim, aí eu queria tentar dar uma alavancada na minha vida, né? Pelo fato de ele ser meu patrão. Entendi. Você já viu alguma briga do Igor com a Giovana? Não, nunca presenciei, até mesmo na distribuidora, quando nós estávamos na distribuidora, que eu abri a distribuidora meio-dia, aí como ele ficava mais no computador, né? Ele ficava presente comigo, mas ele ficava mais no computador trabalhando, e ele conversava de boa, eles estavam lá, era carinho, era amor, era isso, entendeu? Não tinha nada de diferente na relação, entendeu? Era Entendi. aquelas coisas básicas. Normal. Normal, aquela coisa normal. Era, pra mim, eu mesmo pessoalmente eu nunca vi nenhum tipo de ele ameaçando assim, pá, ele amedrontando ela, não. Pra mim ele sempre foi de boa. Tá bom. Marcos, obrigado pelo seu comparecimento. Não tenho mais perguntas, vou passar a palavra. Tá. Doutor Rafael, tem perguntas pela defesa? Tenho, Sua Excelência. Obrigado. Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Marcos, você ouviu quantos barulhos? Rapaz, eu só ouvi um que foi na hora que o carro entrou, entendeu? Porque como eu lhe expliquei, eu tava dormindo, mas na hora da pancada, pá! O portão arregaçou, o concreto voou, entendeu? E nessa hora aí não tinha como ficar acordado. Que na pancada do negócio ali, foi tão doido que eu me Visualmente, levantei. então, você só viu ele dando ré e saindo, foi isso? Não, foi isso. O que acontece? Quando ele entrou, quando deu a pancada, ele já estava aqui dentro. Ele já estava aqui dentro. E quando nós saímos aqui para fora, que eu, meu Deus, amigo, para, pelo amor de Deus. Foi na hora que ele deu a ré e ele saiu engatando. Foi só isso. Que eu não sei como é que tava a mente dele, né? Tá. Você falou que vocês conversaram sobre tentativa de homicídio. Quando vocês conversaram sobre isso? Quando? Não, Perguntando, quando ela chegou, que nós conversou, entendeu? Sobre todo esse ocorrido, por que que ele fez isso, qual foi o motivo dele, e como realmente foi tentativa de homicídio, a mulher ia morrendo, a mulher quase morreu, cara. você conseguiu ver se ela estava com a faca, algum objeto na mão?
Não, só o celular mesmo de base, que nós tentou, ela no caso, né, tentou gravar, porque como tava aquele ocorrido todo, tentou gravar, mas eu não sei o que ele pensou, se era alguma coisa metálica, não sei, e aí foi quando entrou com o carro e eu só presenciei realmente ele aqui dentro. Quando eu meti minha cara na janela, que eu vi o carro vermelho na minha frente, eu falei, meu Deus do céu, o que o Igor fez? Foi quando ele deu a ré e foi embora. Entendi. Quem que chamou a ambulância? Eu acho que foi os próprios vizinhos, porque realmente naquele desespero que eu vi a Dona Maria no chão, quando eu vi ela no chão, eu nem pensei em polícia, eu nem pensei em ambulância, eu só pensei, na minha cabeça a mulher tava lá morta, entendeu? A mulher tava deitada no chão assim, estirada, homem, que a gente levantou a cabeça dela, botou pano debaixo da cabeça dela, foi um completo desespero. 10 minutos depois, 5 minutos depois, o bombeiro chegou, mas não foi nós aqui do lote que chamou, não. Foi o próprio acontecimento que aconteceu na rua. Porque todo mundo gritou, foi aquela gritaria, pega, não sei o quê. Tá bom, eu tô satisfeito. Obrigado, viu, Marcos? Tá, nada. Eu também estou satisfeita, Marcos. Seu depoimento está encerrado, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Você pode ligar a câmera de novo? Que a gente não está mais te vendo. Ele tá me ouvindo? A gente está te Eu ouvindo. acho que, Excelência, eu acho que ela não entendeu a pergunta da senhora. Essa questão do constrangimento. Ah, isso, Vitória, ele está na sala te ouvindo. Mas, Vitória, se você tiver constrangimento, que a doutora tinha te explicado, é que o Igor não pode não presenciar. Você fala na ausência dele. Você que escolhe, é isso, né, Excelência? Isso, exatamente. Não, quando me informaram, eu pedi sigilo, né? Mas. Não, é porque eu te perguntei. E aí você falou Sim, que mas não. eu não entendi a pergunta da senhora, então eu não quero. Ah, então tá certo. Então tira ele da sala, Fábio. Pode Na verdade, continuar. ele já me viu, né? Então já gerou um constrangimento. Pronto. Vamos continuar agora. A senhora me confirma seu nome completo. Vitória de Melo Ferraz. A senhora tem alguma relação de amizade, de parentesco com o Igor Marcos Fernandes Costa? Não, nenhum. Nenhuma, mas conhece? Conheço. Certo. A senhora tem alguma relação de amizade, de parentesco com a Maria José de Oliveira, que é a vítima? Sim. Muita amiga dela? Certo. A senhora vai ser ouvida como informante, isso quer dizer que não vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, mas a gente espera que traga apenas fatos verdadeiros para o juízo. E só te tranquilizando, o Igor não está mais na sala, tá bom? Tá bom. Então pode ficar tranquila. Mas ele já me viu, então não tem como. Mas foi muito rápido, acho que ele não te viu, não. Tá bom? Pode ficar tranquilo. E esse vídeo aqui, ele fica apenas no processo, tá? Só tem acesso ao vídeo quem está no processo, tá certo? Excelência, Então pode pode ficar deixar mais tranquilo. tranquilo, se puder deixar todas as gravações sigilosas, pode deixar tudo sigiloso para mim. A gente Não, pode é o também. seguinte, eu não queria aparecer e nem que ele soubesse que eu estava depondo, porque eu não confio nele como pessoa, entendeu? Não confio Entendi. na índole dele, do caráter dele vir atrás, porque pela forma que ele agiu, eu morro de medo. Eu tô depondo porque eu conheço a Maria José, que ela é como uma tia para mim, ela é mãe da minha melhor amiga, e é somente por isso. Não, tudo bem, mas a senhora pode ficar tranquila, tá bom? Tá ok. Com a palavra Ministério Público, do Renato. Obrigado, Excelência. Vitória, boa tarde. Boa tarde. Me chamo Renato, sou promotor. Quero que a senhora fique tranquila, porque é um processo que acho que o Igor não tem interesse nenhum de fazer mal para a senhora agora, que ele está sendo processado, está preso, isso só prejudicaria ele. Então, vou perguntar algumas breves situações, caso a senhora se lembre, para relatar, tá bom? Tá ok. Você disse que é amiga da Giovana, vocês são amigos há quanto tempo? Desde 2014. Então, isso é desde antes do relacionamento dela, do início do relacionamento dela com o Igor. Sim, Sim. Você conheceu o Igor pessoalmente? conheci. Uhum. E como que era o relacionamento dos dois? Era um relacionamento normal ou era um relacionamento conturbado? Era um relacionamento completamente tóxico.
Por que a senhora diz Principalmente da isso? parte dele, porque ele privava ela de fazer as coisas, só fazia somente do lado dele. É um relacionamento completamente tóxico. Ele era completamente machista com ela. Ele Tanto era muito que ciumento? agredia ela fisicamente, agredia ela verbalmente. Uhum. Ele era muito ciumento? Sim, Sim. A senhora mencionou agora agressão verbal e física. Já presenciou? não, na minha frente ele nunca foi assim, entendeu? Mas Mas ela a já me Giovana já mandou te contou. áudio, já mandou foto de como que era a relação. Uhum. Ela relatava que era agredida. Oi? A Giovana relatava para você que era agredida pelo Igor. Sim, Você já viu marcas nela de agressão? já. Já? E ela Uhum. contou que essas marcas eram feitas pelo Igor. Sim, contou. Sim. Ela te contou sobre o que aconteceu no dia que a Maria José foi atropelada? Contou também pra mim. O que ela te falou? Ela falou que ele foi atrás dela, na casa dela, com o carro, começou a chamar ela no portão. A mãe dela não deixou ela sair, com medo do que ele fizesse. Aí quem saiu foi a mãe dela. Eles começaram a ter uma discussão verbal, foi o que ela me falou. E ele Uhum. atravessou o carro pelo portão, pra cima da mãe dela. Entendi. É, Vitória, eu só tenho isso de perguntas. Agradeço a participação. Eu vou passar a palavra. Muito obrigado. Doutor Rafael, a defesa tem perguntas? Obrigado, excelência. Tenho sim. A senhora, então, não foi testemunha ocular? Não, ocular não. Tá. E a senhora também nunca testemunhou nenhuma agressão? Não, nunca vi ele batendo nela. Mas eu vi, ele já criou um grupo, colocou a família dela nesse grupo pelo WhatsApp e começou a mandar um monte de fotos íntimas da Giovana para a família dela. Entendi. Isso a senhora presenciou? A senhora estava no grupo? Não, no grupo eu não estava, mas ela me mostrou. Tá bom. Estou satisfeito. Obrigado, Vitória. Obrigado, Silvio. Obrigada. Não tenho também mais nenhuma pergunta, Vitória. Está encerrado aqui seu depoimento, tá bom? Tá bom. Você já pode sair da sala. Obrigadão. Tchau. Boa tarde novamente. A senhora me confirma seu nome completo? Dátila Dayana da Silva Oliveira. Dona Dátila, a senhora tem alguma relação de amizade, de parentesco com o acusado Igor Marques Fernandes Costa? Não, não tenho. A questão nossa era só trabalho, ele era meu patrão. A senhora trabalhava na distribuidora? Certo. Hoje a senhora não tem nenhuma relação com ele, então, né? Não, nenhuma. E Desde com a quando ele vítima? foi preso. Certo. E Sim. com a vítima, Dona Maria José de Oliveira? A gente tem porque a gente mora no mesmo lote e fica todo mundo próximo e a gente se fala, tanto ela como a filha dela. Mas elas são suas amigas? Não, amigas não. A gente mora no mesmo lote e Tá, pelo fato da gente ter trabalhado junto, tá. Não tem, então, enfim. com a Dona Maria José, a senhora não tem amizade, né? Tá certo. Então, a senhora vai ser ouvida como testemunha, isso quer dizer que tem um dever de falar a verdade sob pena de falso testemunho, tá bom? Ok. Com a palavra ao Ministério Público, doutor Renato. Obrigado, excelência. Dátila, boa tarde. Boa tarde. Sou promotor, Renato. Vou fazer umas perguntas para você sobre o que aconteceu ali no lote, no Ok. atropelamento da Maria José. Você estava no dia em casa? Sim, tava em casa. O que você ouviu? O que você viu? No momento, a gente tava eu e meu esposo dentro de casa. Aí ele chegou pela primeira vez. Na verdade, ele não chegou, ele ficou lá na porta e ele gritou o nome dela. Gritou, buzinou, chamou Giovana, Giovana. Aí ela não saía. Como ele insistiu muito, ela pegou, saiu para falar com ele. Falou, porque ele estava muito alterado, falou que não iria sair para falar com ele. Aí ela retornou para dentro de casa e ele continuou insistindo, apitando no carro, tudo. Aí foi quando a mãe dela saiu, né? Saiu para fora, no caso. Aí falou alguma coisa, porque a gente saiu para fora, falou alguma coisa com ele. Quando eu já ouvi ela falando, já ouvi o barulho, já ele entrando já com tudo e já passou por cima dela. Quando eu já saí para fora com meu esposo, já tinha já passado por cima. Meu esposo tentou falar com ele, Igor, para com isso. Aí foi quando ele, como é que se diz, deu a ré, voltou e já saiu já. O portão já estava estraçalhado. Foi um, aí ela estava no chão, né?
caída no chão, aí ele pegou, deu a ré e saiu doido. Entendi. Então você só saiu você estava ouvindo tudo, saiu para fora quando ouviu o portão Sim, caindo. sim, porque foi muito grande a zoada. Na verdade, todos saíram, todo mundo se espantou, mas só que para falar, quem falou foi o meu esposo, falou com ele, mas como ele estava muito alterado, ele só, quando meu esposo ainda botou a mão assim para pedir para ele parar, ele pegou e saiu, voltou para trás e saiu. Entendi. E como que a Maria José estava ali naquela hora? Ela machucou? Estava apagada? Não, apagada não, ela estava no chão, porque foi a pancada foi forte, ele tipo meio que imprensou ela na parede, imprensou. Quando ele imprensou que ele vai e volta, ela cai no chão. Aí ficou tipo meio que desacordado por alguns, não desacordado, eu digo pelo baque que foi muito grande, e ela já é de idade, e aí acho que foi por volta de 10, 5 minutos o bombeiro chegou, que eu não sei quem chamou, que não foi nem a gente que chamou. Uhum. Vocês ficaram muito assustados? Com certeza. Tá bom. Dasha, muito obrigado por ter comparecido, pelo seu depoimento. Eu não tenho mais perguntas, vou passar a palavra. Doutor Rafael, você tem perguntas? Tenho, sim, Gabi. Dona Dasha, você pode baixar um pouquinho a câmera só para a gente ver se filmar seu rosto, por favor? Porque tem sim. Obrigado. Tá bom? Dona Dasha, o que a senhora visualizou no dia dos fatos? O que a senhora viu? O que eu vi foi o portão todo arrebentado, tanto o portão como a parede, que ficou uma coisa muito das feias, das horrorosas, e a Dona Maria no chão, toda aquela cena, aquele desespero, a gente tentando ajudar, esperando, sei lá, foi desespero, foi uma coisa assim quando eu ouvi o baque, que ele entrou, que eu corri, eu fui tentar, eu não sabia nem o que fazer, eu não sabia se eu corria, aí ele foi voltando de ré para trás, voltando, aí eu fui lá para a Dona Maria, pedindo socorro, a filha dela chorando, meu esposo todo mundo tentando ajudar de alguma forma, e ele não falou nem com a gente, não, ele só saiu doido. Então ele entrou, a senhora viu ele saindo e ele saiu doido. Sim, de ré, né? No carro de ré, porque ele passou por cima. Quando ele entrou com tudo, porque foi muito rápido, é muito próximo o portão para entrar para o lote. E ele passou com tudo, com o portão, com tudo. Aí foi nessa hora que nós já saiu desesperado. Aí foi na hora que meu marido pediu para ele voltar, ele voltou, só olhou para a gente, voltou de ré e pronto. E ficou desse jeito. Não prestou socorro nem nada. A senhora já conviveu com o Igor e a Maria José? Já viu a convivência deles? Sim, porque a gente trabalhava junto, todo mundo nessa distribuidora. Eu cozinhava, meu marido tomava de conta da distribuidora e ele ficava lá no notebook dele, com a esposa dele. Sim, a convivência era essa. Eu ia deixar a gente em casa, buscava, deixava, enfim. Como ele era? Ele era agressivo? Ele era um cara tranquilo? Não, não era. Não era de jeito nenhum. Era o quê? Oi? Não, eu falei. Ele não era tranquilo ou não era agressivo? Não entendi. Não, ele não era agressivo, ele era tranquilo, tratava a gente bem, super bem. Por isso que a gente ficou meio assustado por isso, dele ter feito isso, entendeu? Tá. Aí no dia dos fatos, você consegue recordar qual que era o carro? Vermelho, o carro dele. Tá. Acho que ela travou. Travou. Pronto. Tá, voltou. Tá ouvindo, Dati? Sim, agora eu tô, pode falar. Tá. A senhora se recorda se ela estava com algum objeto na mão? Não vi. Porque a única coisa que ela tava na mão, porque eu percebi que caiu, que quem encontrou foi o celular. Entendi. Ela conseguiu levantar depois do ocorrido? Como é que foi? Como é que estava a situação dela? Não. Só levantou. Na verdade, quem botou ela já na maca para levar foi os bombeiros. Ficou deitada até ele chegar. Entendi. A senhora viu o carro prensando lá na parede ou só viu no final, quando ele estava saindo já? Saindo, só voltando. Porque deu para ver, porque o espaço que ela caiu foi um espaço muito pequeno. Então, tipo, como se ele tivesse imprensado. Como ele saiu muito doido, tipo, ele meio que imprensou, voltou e ela caiu. Foi mais ou menos isso, porque a pancada foi muito grande. Aí eu já saí correndo. Tá bom. Muito
Estou satisfeito. Obrigado, Dasha. Obrigado, De nada. Dasha, também não tem mais nenhuma pergunta, seu depoimento está encerrado, tá bom? Obrigada pela sua participação. Você já pode sair da sala. Tá bom. Você me confirma seu nome completo? Rafael Rodrigues de Souza. Você tem alguma relação de amizade ou de parentesco com o acusado Igor Marques Fernandes Costa? Sim, sou primo. É primo do Igor, né? Tá certo. Você vai ser ouvido como informante. Isso quer dizer que não vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, mas a gente espera que traga apenas fatos verdadeiros para o juízo. Tá bom? Com a palavra a defesa, doutor Rafael. Obrigado, Excelência. Rafael, tudo bem? Rafael, o que você pode relatar dos acontecimentos aí pra gente? O que você ficou sabendo? Então, doutor, eu fiquei sabendo, acho que no mesmo dia, né, que aconteceu a prisão dele. E aí a gente ficou um pouquinho assustado, né? Porque eu conhecendo a pessoa, sabia que algo de errado tinha acontecido, né? Mas a gente não entendeu muito bem no primeiro momento. Tá. Você chegou aí na casa da senhora Maria com o Alencar, com o irmão dele? Sim. Como é que foi a saída aí? Como é que foi? Vocês conversaram com elas lá? Sim. Qual foi o teor da conversa? Bom, nós chegamos lá e a gente foi bem recebido, né? Tanto pela Giovana quanto pela mãe dela, né? E, assim, a conversa lá, desde o início até o fim, foi uma conversa tranquila, né? Não houve... elas nos receberam bem, ofereceram água, suco, café. A gente conversou com elas lá, até brincamos, assim, sorrimos, né? Da situação com relação a algumas coisas que tinham acontecido, né? E ela nos recebeu bem. Não teve nenhuma alteração da parte dela, nem da nossa, né? O Alencar, que é irmão do Igor, conversou com ela, perguntou se ela estava precisando de alguma coisa. Ela disse que com relação ao óculos, né? Eu me lembro bem, e eles comprometeu a arcar com a relação e ao conserto do portão, né? E ela nos recebeu super bem, conversou, né? E foi isso. A gente conversou algumas coisas lá, eu conversei muito pouco, né? Fiquei mais ouvindo, porque não tinha muito o que falar, mas fiquei mais ouvindo lá o relato dela e as conversas ali. Ela aparentava estar chorosa, alguma coisa assim ou não? Não, naquele dia não. Naquele dia não. Ela estava tranquila, né? Naquele dia, só falando os fatos que aconteceram, mas não estava chorando, não. Ela chegou a comentar com o Alencar se o Igor, se ela pensava realmente que o Igor tentou matar ela. Ela chegaram nesse ponto ou não? Na conversa, ela falou que já tinha tido alguns atritos com ele, né? Não se dava tão bem assim com ele, mas que ele não teria coragem de fazer isso. Sabia que ele não tinha coragem de fazer isso, que ele era um menino bom. Entendi. Ele disse isso. Na sua presença estava quem? Estava você e quem mais lá na sala? Eu, a Giovana, ela e o Alencar. Nós 4. Entendi. Você presenciou o Alencar oferecendo alguma coisa para ela, além de ajuda? Não. Só referente ao óculos e o conserto do portão. Tá certo. Como é que ela estava? Ela estava conseguindo andar normal, falando normal? Tava, só que ela tava com a perna machucada. Ela tava com a perna machucada e uns arranhões no braço. Acredito que o arranhão o joelho, acho que um pouco roxo. Ela tinha alguns arranhões. Mas falando normal, se movendo normalmente. Pelo menos foi o que eu percebi, né? Mas não vi ela andando, não. Ela tava sentada, né? Você sabe me dizer se o Alencar pediu permissão para ir lá? Não sei. Eu não sei te falar, mas ele me chamou para ir junto, né? Com ele. Ele chegou a gravar alguma parte da conversa? Você sabe se ele chegou a gravar? Não sei. Tá bom, Rafael, estou satisfeito. Muito obrigado, viu? Nada. Doutor Renato, tem perguntas? Tem perguntas, sim. Então, obrigada, Rafael. Está encerrado aqui seu depoimento, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Vamos passar aqui para o interrogatório do réu. Doutor Rafael, você quer